Salve, salve, galera. Danilo da Advance Contabilidade hoje aqui, cara, com o fenômeno aqui do marketing contábil, cara. Para mim aqui é uma honra muito grande aqui, né? Receber aqui hoje aqui o Anderson Hernandes aqui. Gente, ele veio aqui pro evento, largou a família dele, veio para cá, um pulinho rapidinho aqui. Coisa de 3 horas só vai ser o nosso podcast. Tá rindo, né? Anderson, prazer, cara. Prazer obrigado. Você estar aqui, cara. Fico muito feliz. Já te faleci uma vez e te falo novamente, cara. Sou muito fã seu e sou muito grato por tudo que você fez aqui, por mim, pela Advance Contabilidade. Inclusive, eu te falei isso aqui é uma cria sua, cara. Né? Eu fiz lá o seu curso lá de marketing contábil, lá de oficina de vídeos, né? Oficina de vídeos. E ali eu me apaixonei por isso. E quando eu olhei aquela sua sala, eu falei, cara, eu consigo fazer. Né? Bom, só para apresentar aqui um pouquinho, só o teor do podcast, a gente tem um podcast aqui que chama de Contador para Contador. Pô. Cara, é um papo bacana aqui sobre a vida do contador, sobre a vida empresarial. É de contador para contador que não fala de contabilidade. Nada, cara. É chato, cara. Porra. Contabilidade, começar a falar de SF, SCD, social, ninguém merece, né, cara? A parte técnica, né? Deixa pra lá, né, cara? O que a gente gosta de falar é de gestão, de marketing, entendeu? De cultura organizacional, de liderança, né? E agora eu quero falar de marketing, né? Mas primeiro, eu queria que você se apresentasse. Cara, é quase impossível alguém não conhecer o Anderson Hernandes, né? Mas e a história do Anderson Hernandes, cara? Uhum. Eu acho importante a gente situar, né, quem é o Anderson Hernandes, como começou, como é que você caiu na contabilidade. Cara, se eu for contar a minha história, aí vai acabar o tempo, né? Só contando a história, aí não vai falar. Não, tem muito tempo aqui, vamos que vamos. Dá uma resumida aí, mais ou menos, aí. Como é que você caiu na contabilidade? Cara, é assim, a minha empresa contábil tem mais de 20 anos, né? Na verdade, 27 anos, né? E eu comecei na garagem da casa do meu pai, uma sala que é um pouco maior do que essa sala de reunião aqui. E naquele espaço lá eu cheguei a trabalhar com mais 2 pessoas. No primeiro ano ali eu tinha 2 clientes, quando eu comecei lá. Nesse primeiro ano eu só fiquei com esses 2 clientes. Na época se pagava um salário mínimo pela contabilidade, mas nós estamos falando aí, o salário mínimo naquela época era por volta de R$70. Era bem baixo. Era baixo e tal, mas também, obviamente, também era uma outra realidade de custo também das coisas, né? Mas não dava nem para se manter. Era onde o escritório, esse primeiro? No bairro, em São Bernardo do Campo. Chamava-se Jardim das Orquídeas. Certo. E nesse bairro ali eu fiquei um bom tempo, até que eu falei, se eu ficar aqui no bairro aqui, vai ficar pequeno esse espaço, né? Quando eu falo espaço nesse caso, pequeno espaço para crescer do ponto de vista de clientes e tal. E aí foi quando a gente começou a projetar. Mas assim, antes de eu sair lá da casa do meu pai, eu fiquei ali acho que uns 2 anos mais ou menos. E quando eu comecei o escritório lá, não tinha nem asfalto na rua ainda. E meu pai deu espaço lá. Eu tinha acabado de vender uma avícola, que eu era sócio junto com meu pai. E quando eu vendia avícola, você sabe o que a avícola faz, né? Sim. Então chegava uma galinha, quase todo dia chegava o caminhão de galinha e frango, e aí ele colocava num viveiro bem na frente da avícola. Uhum. E aí o cliente chegava lá e escolhia qual era o frango, galinha, o que ele queria e tal. A gente matava na hora e entregava para o cliente. Então eu fui matador de galinha antes de trabalhar com contabilidade, né? E quando eu montei o escritório, mesmo diante do desafio que era, não tinha nem comparação do que matar frango, né? Eu fiquei com uma alergia nas mãos que dentro do processo de matar frango, né, eu tinha que pegar água fria e quente, né, porque para depenar o frango eu precisava depenar com água quente. E eu fiquei com uma alergia nas mãos, porque eu ficava toda hora mexendo água fria e quente. E eu levava 7 minutos para matar a galinha e deixar ela pronta para o cliente levar. 7 minutos só. Tinha que depenar tudo, cortar. Eu pegava a galinha e tal, sangrava. E aí depois... Botava no funil? Porque... botava a cabeça no funil assim, sangrava com a faca. Uma vez eu vi isso. Botava no funil... Nossa. Aí dava dó e tal, né? Porque ela se debatia e tal, mas, enfim. Era uma outra realidade, coisa que eu nem teria coragem hoje de fazer. Mas era uma outra realidade, era muito comum, né? Ter isso, né? Nos bairros, assim, afastados. Hoje acho que nem deve ter mais, eu nem sei. Porque hoje é tudo resfriado, né? Então já vem direto do abatedouro, né? E aí depois que sangrava, aí eu colocava na água quente para tirar as penas. Depois que tirava as penas, eu abria ela, tirava toda a parte de dentro que tinha,
A galinha, o frango ele tem um fel, né? Que se você estourar, ele suja a carne, né? E eu era muito prática que eu peguei ali, colocava, puxava os miúdos tudo de uma vez assim, nunca estourei em nenhuma galinha aquele fel. E dava pronto para o cliente em 7 minutos. Antes disso, eu tinha feito outras coisas também, né? Comecei a trabalhar com 12 anos, trabalhando para um primo meu como auxiliar de funilaria. E aí trabalhei com ele quase 2 anos. Aí meu pai arrumou um emprego para mim com 14 anos para 15 anos de office boy. Foi o único registro em carteira que eu tive. Naquela época ainda se registrava com 14, hoje só a partir de 16, né? Isso. E eu tive esse registro em carteira como office boy. E depois saí do office boy, eu falei que eu não ia trabalhar mais para ninguém, nunca mais. E de fato nunca mais trabalhei registrado. Aí eu fui vender, antes de vender frango, né, eu fiz um curso de gravata, aprendi a fazer gravata, então eu fabricava gravata, fazia gravatas pequenas assim, pessoal que ia para a igreja, ia com os filhos e eles não tinha gravata para criança, né? Eles não achavam para comprar. E eu fazia gravata pequena, gastava até menos tecido para fazer e cobrava o mesmo preço de uma gravata normal. Eu ia para 25 de março em São Paulo, comprava tecido lá. Aí aquilo ocupava uma parte do tempo, mas ainda tinha espaço. Também não é uma coisa, por exemplo, que a pessoa comprar gravata todo mês, né? Então ficava um pouco limitado de conseguir vender tanto. Precisava arrumar alguma coisa que fosse algo que as pessoas comprariam com mais frequência, né? Aí uma das andanças que eu tava, quando eu trabalhava ainda de office boy, eu passava numa rua, se eu não me engano, o nome da rua era Silveira Martins, em São Paulo. E lá tinha só lojas de perfumaria, shampoo, uma série de coisas, e eu sei que eles davam curso lá. Aí, nesse meio tempo, eu fiz um curso. De perfumaria? De perfumaria. Aí eu fazia perfume, fazia shampoo, condicionador, e vendia também junto com a gravata. Então eu estava, na época, vendendo gravata e vendendo isso aí. Depois disso, eu fui vender lingerie, e aí eu pegava lingerie numa fábrica, passei uma semana ali na fábrica aprendendo um pouco sobre o processo produtivo da lingerie, até para poder entender um pouco como que era, né? Porque eu vendia na escola, aí eu chegava lá, as meninas compravam, e eu falava de bojo, explicava para elas, essa aqui fica melhor porque você tem mais seio. Olha só. Eu fiquei entendido no assunto e tal. Você tinha 16, 17 anos? Cara? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Né? Aí com 18 anos, eu me formei em técnico em contabilidade, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com contabilidade. Com 19 anos eu montei o escritório. Mas montei o escritório assim, né? Comecei a estruturar mesmo a partir dos 20. Mas já tinha computador na época, não? Você pegou já não, o computador? Mas eu comprei um XT. Logo em seguida eu comprei um XT. Ele tinha, acho que era 24 MB de HD. 24 MB. Você acredita nisso, cara? 24 MB. Acredito, cara. Era surreal. Você escreveu um livro, aliás, você já escreveu 5 livros, né? Não, 11. 11 livros, né? E teve um livro que eu li seu, eu tenho ele aí, mas não Como a consegui pra cá. tecnologia muda as empresas contábeis? Eu acho que é um que você fala da sua trajetória, que você tem umas fotos suas lá atrás, e eu me identifiquei muito com você. Porque tudo que você passou naquele livro, eu me vi ali também, porque o nosso escritório eu também comecei em 94. 94, eu me formei em 94 e em 95 eu abri a Advance Contabilidade, né? Mas na verdade eu já trabalhei em 94 desde a Advance, porque demorou um ano para ter diploma para poder registrar. Mas eu saí da faculdade e falei, eu vou montar meu escritório. E aí montei de forma informal. E eu comprei na época um 386, cara, tela monocromática. Sim, o 386 foi já um avanço do que eu tinha XT, desse primeiro, que era o XT. E eu me lembro que quando o rapaz foi botar o Windows ou o sistema, era 50 mil disquetes. Botava disquete, tirava disquete, botava disquete. Você comprava uma coleção de disquete para poder fazer a instalação, sim. Então, quando a gente... Isso, na verdade, a gente tinha isso, mas na verdade não era nem de perto o que é a utilização, né, de um computador. Se você voltar ao tempo 10 anos atrás, né, o que nós tínhamos naquela época não chegava nem perto do que é 10 anos atrás. E 10 anos atrás, comparado com hoje, já está muito atrasado. Mas, por exemplo, a gente tinha o computador, e o computador era feito para fazer cartinha para cliente, entendeu? Não existia nem o Word, chamava-se WordStar quando eu comecei. Então a gente usava o WordStar, que era derivado do DOS ali, e fazia cartinha
para cliente lá. Era basicamente para isso. E eu peguei várias coisas complementares da contabilidade na época. Era passar fax. Então a gente tinha uma placa. Eu queria até ter essa placa, sabe? Foto da placa. A gente não tinha, como é hoje, tirar foto de tudo, né? Já cheguei aqui tirando, filmando e tal, né? E a gente não tinha isso naquela época. Então não tinha nem placa das coisas que eu tinha, mas eu tinha uma placa na frente do escritório que ficava assim, aquelas placas que ficavam desse jeito. E estava escrito lá, passamos fax e tirava xerox, né? Que era as cópias, né? A gente alugou uma máquina, era um lease na máquina da própria xerox. Cara, a gente gastava muito nossa energia vendendo centavos, as coisas centavos. Comprava, tipo, o que seria equivalente hoje, sei lá, R$2 pra passar um fax, sei lá, sabe? E foi mais engraçado uma vez, falando essa história de fax. Eu tinha um vizinho que ele sempre passava fax com a gente, né? Porque fax era uma coisa, acho que o pessoal nem sabe o que eu tô falando, né? Eu acho que essa molecada sabe não. Cara. Sabe não, né? Então, sabe não. Vamos voltar um pouco à explicação. Imagina um telefone grande, né? Um telefone bem grande assim. Ele tinha um papel, que era um papel térmico, que era um rolo de papel térmico. Esse papel térmico ele durava um certo período, tipo alguns meses, depois ele começava a esbranquiçar e perdia a cor totalmente. Então, ou seja, aquilo que você recebia nesse papel não durava muito tempo. E o fax era um equipamento onde você colocava ali aquela imagem no seu fax, a outra pessoa que deu o sinal de fax do outro lado recebia aquela imagem depois de alguns segundos, com um delay, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o fax foi em 89. Eu jogava polo aquático e a gente foi jogar um jogo no Rio de Janeiro. E era federado e tinha que passar uns documentos. E eu tinha esquecido de levar os documentos. E o técnico falou assim, pede para a sua mãe passar um fax. Passar o quê? Um fax. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Até que na época, o fax era ponta. Eu adotei a minha primeira filha com fax. Com fax. Porque eu passei os documentos daqui para o Mato Grosso via fax. E com base nisso aí, os documentos ficaram no fórum. E foi os documentos que fez o processo de adoção inicial da minha filha. Então, não existia e-mail assim, né? Scanner, nada, essas coisas. E então a gente passava via fax. E eu tinha uma empresa que ela tinha muito movimento de BPO financeiro. A gente fazia BPO financeiro naquela época. Naquela época? A gente fazia a terceirização total do financeiro da empresa e ela ficava no Rio Grande do Sul. E era tanto documento que ela tinha que passar para a parte de cobrança pra gente que nós tínhamos 3 fax no escritório para poder ficar recebendo fax o dia todo ali Tínhamos 3 linhas telefônicas só para essa empresa. Era um contrato bem grande que a gente tinha. Isso já mais adiantado, depois mais à frente do tempo que eu tinha montado o escritório e tal. Para você ter uma ideia, eu peguei o começo do Simples Nacional, que você também deve ter pego, né? Peguei também o começo do Simples Nacional. Então, tipo, era uma outra realidade, né? De empresa contábil. Não, era outra realidade. Mas vamos lá, o Anderson. Pô, legal. E aí eu me lembro que a gente conversando no dia, você me falou, poxa, Danilo, eu saí da onde eu estava porque, tipo assim, você quer ser um peixe grande no aquário pequeno. Você me falou isso, eu me lembro. Você quer ser um peixe grande no aquário pequeno ou você quer ser um peixe pequeno no aquário grande? Isso. Você me falou isso uma vez. Então, para contextualizar essa história, né? Então, pensa lá. Eu estava num bairro, que era um bairro até grande, e tinha... Esse bairro ficava no final de São Bernardo do Campo. Então... Depois do bairro tinha um outro bairro e depois desse outro bairro só tinha represa. Então, ou seja, ele ficava assim em volta de represa. Ele só tinha uma entrada e uma saída. Até hoje a minha mãe mora lá. Então, de vez em quando eu vou para lá, que eu vou visitar minha mãe, então eu passo em frente onde era o escritório. E aí eu ficava imaginando o seguinte, falei, beleza, eu já tinha uma parte dos clientes de lá do bairro, porque além de mim tinha mais outros 2 escritórios, então nós tínhamos 3 escritórios no total no bairro. Então eram os 3 concorrentes, um concorria com o outro ali. E eu comecei a pegar alguns clientes de fora, mas era difícil, né? Porque se um cliente fosse me visitar, meu escritório até que estava muito bem arrumado, por se falar de um escritório de bairro. Mas ele era mal localizado. Para chegar no bairro, você vinha de uma estrada, né, que era uma estrada assim... bem longa assim, para você chegar. Vamos imaginar do centro até o bairro, nós estamos falando em 30 minutos para chegar lá. Então era bem distante. Então imagina, o centro de São Bernardo do Campo para chegar no bairro era 30 minutos. Então era bem longe. E passava uma estrada que não era muito bonita e entrava numa comunidade para poder passar
meio que em volta da comunidade, então era uma coisa assim, por exemplo, que visualmente, do ponto de vista empresarial, não era muito bacana. E eu peguei a minha primeira empresa de lucro real e ele falou assim, cara, escritório é muito bacana, eu gosto de você, seu serviço é bom, mas, cara... Tá longe. Tá longe, né? Você tem que sair daí. Feedback que já de cliente, né? Escutando o cliente, né? E qual era o problema que eu tinha de sair de lá? É que para sair de lá, eu tinha que explodir uma ponte, né? Qual que era a ponte? O imóvel era meu, eu tinha reformado tudo, tinha feito tudo, então estava tudo do meu gosto. E eu ia sair de lá e eu morava lá, então eu morava do lado do escritório, então você sabe como que é isso, né? Que você mora aqui do lado. Então isso tem uma praticidade, porque eu tropeçava, caía no escritório. E eu tinha que mudar tudo, meu estilo de vida, eu tinha que pagar aluguel, coisa que eu não pagava, entendeu? Porque depois que eu saí da garagem do meu pai, eu fui para um imóvel, que foi um imóvel que eu construí, e eu construí depois esse escritório na frente desse imóvel. Então, no final das contas, eu ia mudar a minha realidade. Mas aí eu falei, cara, eu vou mudar. Vou arriscar. E aí eu, pensando nisso, eu resolvi sair de lá. Só que, para sair de lá, eu convidei um dos meus concorrentes, que era um amigo meu, a ir comigo. Falei, cara, seu escritório tem X clientes, o meu tem X clientes, nós estamos praticamente do mesmo tamanho. Vamos juntar tudo, virar sócio e vamos ir mais pro centro. Ele topou. Aí, então tá bom, beleza. Então eu vou arrumar um lugar e tal. Aí eu achei um lugar bem bacana e tal. Levou tipo coisa de 30 dias. E quando eu voltei lá pra falar com ele, eu falei, cara, achei o lugar e tal, não sei o que. Ah, mas tava pensando bem, que não sei o que, que não sei o que. O cara ficou com medo. Só que, tipo assim, eu tinha adorado o lugar, sabe? Aí eu falei, velho, então eu vou sozinho. Vai assim mesmo, né? Vou assim mesmo. E eu fui sozinho. Sabe o que aconteceu? Uns 3 anos depois, ou talvez um pouco mais, uns 4 anos depois, aí eu não lembro a data, a quantidade de tempo que passou, eu comprei o escritório dele. Porque aí meu escritório começou a performar. E aí o lugar que eu arrumei ficou pequeno, que não dei nem para cumprir o contrato. Eu tive que ir embora antes do contrato acabar. Eu tive que romper o contrato e ir para um lugar maior. E aí, cara, o escritório dele ficou pior do que estava, assim, não é pior do que estava, não é que estava ruim, né? Ele diminuiu de tamanho, porque ele começou a ter alguns problemas lá, e eu comprei o escritório dele. E ele veio trabalhar para mim. Ele trabalhou para você. Quer dizer, poderia ter sido seu sócio. Poderia ser meu sócio até hoje, né? Isso aí foi quando? Em 90? Ah, cara, nós estamos falando. Aí depois vamos imaginar. 90... Não, 2000, aí já estamos falando de 2000, mais ou menos, 2000 e pouco. 2000 e pouco. E ele ficou um tempo trabalhando comigo. Depois ele passou a ter um percentual pequeno da empresa. E depois teve uns problemas, ele acabou saindo. Até hoje ele tem um escritório que é na casa dele. Nessa época você estava na operação? Na verdade, cara... Porque, olha só, o que é que eu acho muito legal da tua história, o Anderson, e que até me inspira muito e deve inspirar muita gente, a gestão. Né? Você falar uma coisa que eu acho fantástica, estratégia é tudo. Mas para você criar estratégia, você não pode estar tão na operação, porque a operação te consome demais. Na verdade, eu nunca estive tanto na operação. Eu sempre estive fora da operação e fazia algumas coisas de forma operacional. Quando lembra que eu falei que eu tinha 2 clientes? Então, eu tinha os 2 clientes, cara, fazia com os... Podia soltar pipa o dia todo se eu quisesse. E, né? E fazer os clientes, porque era o quê? Era... Na época, ainda datilografava um DARF, né? Era coisa muito básica para fazer. Então, não tinha serviço para fazer. Então, eu ficava tentando pegar cliente, ficava ali se movimentando. E aí, quando eu falei, meu, preciso... né, sair desse negócio aqui, ficar só com 2 clientes. Eu coloquei uma pessoa para ficar lá. Porque para começar, antes dessa história, para começar não tinha nem telefone lá na minha sala. Porque naquela época, linha telefônica não é uma coisa que você consegue hoje abasteada, entendeu? Era cara, né? Você tinha que comprar. Eu não tinha condições de comprar uma linha telefônica. Era de um carro. E existia um orelhão em frente à minha casa, que é onde era a garagem do meu pai lá. E tinha um orelhão bem de frente.
E aqueles orelhão eram comunitário, cara. Eu coloquei o telefone do escritório, eu coloquei o telefone do orelhão. O pessoal ligava pro orelhão. É. Chamava você. É. Quero falar com o Anderson. Mas eu acabei educando as pessoas para me chamar por um bip. Eu tinha aqueles pager, né? Eu tive também um page também. E aí Era eu o máximo, recebia. né? Eu recebia a mensagem e aí eu ligava para a pessoa. E aí, vamos lá. E aí eu contratei uma pessoa que é um primo meu para trabalhar comigo, para ficar lá no escritório enquanto eu ficava fora. Depois de um tempo eu fiz isso. Aí eu comecei a bater de porta em porta para conseguir cliente. Aí com o tempo eu fui tomando 50 nãos, um meio sim. Já começou um funil já naquela época. Começou um funil. Naquela época. Aí foi pegando um, pegando outro. Aí eu fui ficando conhecido no bairro. Aí depois ficou mais fácil assim para pegar, porque todo mundo já me conhecia. E logo em seguida também eu lancei o primeiro livro, né? Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa. E aí esse livro começou a me dar um pouco mais de visibilidade para outras empresas. Eu tinha uma assessoria de imprensa na época, desculpa. E essa assessoria de imprensa também fazia um trabalho para ajudar, né? Colocava eu não colocava reportagem em jornal. Isso aqui é 2005, 2006, né? Estamos falando disso. Sim. Porque eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz contigo, que foi contrato digital, foi em 2018, se não me engano. Então a gente está falando isso aí em 2005. E eu me lembro que no curso eu tinha te perguntado na época quando é que você deu essa virada, né, de contrato digital, como é que aconteceu isso na sua vida? Aí foi 14 para 15, né? 14 para 15. É. Né? Aí eu já sei as datas, porque já é uma coisa, por exemplo, que é muito mais recente, né? Como é que foi essa virada? O que aconteceu que você estava... Então, voltando ao tempo de novo, para a gente poder chegar ali nesse momento, né? Então, vamos lá. Eu saí do bairro, fui quase para o centro, depois eu saí lá e fui para o centro. Depois que eu saí do centro, fui para o centro, não saí mais de lá, né? Uhum. Só fiquei mudando de lugares e tal. E a minha empresa, ela começou a pegar outros contratos de empresas maiores, entendeu? A gente chegou a ter, por exemplo, contrato de empresa com 70 milhões de faturamento por ano lá no escritório. E aí a gente foi crescendo, né? 5, 10, 20, 30. Chegamos a 37 pessoas, me incluindo, né? E quando foi 2012, a gente começou a ter alguns problemas. Deixa eu te fazer uma perguntinha antes. Nessa época, qual sistema que você usava? Só de curiosidade, você lembra? Desde quando eu comecei, eu usei um sistema que chamava-se DPComp, um tempo. Eu usei... Cara, antes de eu ir para Contimatic, que é o sistema que a gente um dos sistemas que a gente utiliza lá, o que eu usava antes? Eu usava um sistema que chamava-se Ipiranga, que essa empresa nem existe mais. Supersoft, lembrei. Supersoft, tá. Supersoft é uma empresa de Rio Claro. Aí eu fui cliente da Supersoft um bom tempo. Esse foi o sistema que eu usei, a maior parte desse período foi esse sistema aí. Tá, então... Só que era um sistema limitado, né, na época. Porque quando eu comecei a pegar empresas maiores, ele era praticamente um monousuário, entendeu? Na mesma empresa. Não dava para você colocar 2 pessoas simultaneamente atendendo a mesma empresa, entendeu? Aí eu comecei a pegar uns contratos e o negócio ficou muito complexo para conseguir atender. Aí foi quando a gente começou a dar umas derrapadas. Aí daquele pico de 37 profissionais, a gente foi caindo e chegava a 10. Aí nós chegamos no digital. 12 para 14 eu só desci ladeira. Só desci ladeira. Cara, mas desci ladeira total mesmo. Desci ladeira assim, tipo... E eu sei que você é formado em marketing, não é? Você tem uma pós em marketing, né? Aonde é que entrou... Eu tenho graduação em pós, né? Aonde é que entrou essa graduação em pós? Em que momento foi? Que eu acho que isso foi muito importante para você, essa formação. Né? Foi. Então, como eu era formado em técnico em contabilidade, eu não vi sentido fazer ciências contábeis porque eu não queria trabalhar com auditoria, né? E meu técnico de 94, 93, então, tipo... Né? Faz tudo praticamente, faz tudo. Faz tudo e foi muito boa a formação, entendeu? Foi muito boa a formação. Não tem nem comparação com os cursos que vieram técnico depois, que praticamente era só, né, blá blá blá, né? Era formação forte mesmo. Então, eu fiquei 3 anos fazendo técnico. Era uma coisa... Aí, cara, eu falei, meu, vou fazer. Aí, então, eu fui fazer outra faculdade. Então, eu fui fazer marketing.
Porque eu tinha feito uns cursos de marketing numa empresa que chamava-se SSJ. E esses caras eram caras muito bons na área de marketing. Era cara que trabalhava no McDonald's, era outro cara que trabalhava em grandes empresas. Os caras tinham uma bagagem muito boa. Eles tinham vários cursos de curta duração, né? Que a gente chama hoje de nano degree, né? Que são cursos rápidos. Eram cursos de 60 horas, mais ou menos, em média, cada curso. Então, tipo assim, era curso que você fazia ali em 3 meses, ali, 2 vezes por semana, nessa base. E aí eu fiz a primeira formação de marketing de serviços, que eu achei que isso conectaria com o que eu fazia, né? Contabilidade. E gostei. Aí eu me apaixonei por aquilo ali. Você estudar, né? Uma série de coisas. Aí eu fiz outros cursos complementares com eles lá. Aí eu falei, vou fazer uma faculdade. Porque o que acontecia? Eu tinha escrito meu primeiro livro e não tinha faculdade, né? Eu tinha o técnico, não tinha faculdade. E eu falei, um dia esse negócio vai dar peso, né? Porque eu vou ficar com o técnico, né? Então eu vou fazer ciências contábeis. Aí eu falei, cara, mas eu vou fazer ciências contábeis porque eu não quero fazer editoria, não quero fazer perícia, eu não quero ir pra essa linha, entendeu? Eu sabia que eu queria ser empresário. Estava claro para mim. Eu vou ser empresário. Eu sou empresário e vou continuar sendo empresário. Então, eu não vou ser o cara técnico. Para mim estava claro também isso. Eu não vou ser o cara técnico. Eu vou ser gestor. Então, se eu vou ser gestor, eu tenho que estudar alguma coisa relacionada à gestão, administração de empresa, coisa e tal. E aí eu fui fazer marketing. E aí foi quando eu fiz a primeira formação. E eu saí da formação e já engatei para fazer uma pós-graduação. Aí eu fiz um MBA com ênfase em marketing. Isso foi em que ano, você lembra? 2000 e... Não lembro. Mas eu até tenho pelo currículo dá para saber. Currículo assim, porque na época eu tinha que fazer currículo para fazer palestra pro CRC, eu tinha que fazer currículo e tal, então eu acabei o currículo, acabei que eu tive que montar meu currículo com os cursos, tudo que eu tinha feito e tal. Isso deve ser 2012, não? Eu imagino. Porque 2014 foi digital, você começou a fazer a virada. E na época, quando você virou digital, você começou a nichar mercado? Você começou a abandonar alguns clientes? Como é? Lembra que eu falei que eu estava atendendo as empresas de porte maior, né? Aí eu falei, cara, atender essas empresas à distância não vai rolar, né? Então vamos focar em empresas menores. Então eu tive 2 movimentos no meu escritório. O primeiro movimento foi um movimento que eu larguei as empresas pequenas e comecei a focar nas empresas maiores. E depois do segundo movimento eu fiz o inverso. Eu comecei a focar nas empresas menores e comecei a largar das empresas maiores. Muitos clientes eu perdi, né? Porque imagina, meu time foi ficando pequeno, a gente foi perdendo força de atendimento. Tinha clientes, por exemplo, que demandavam reuniões semanais. Eu tinha uma unidade no Rio Grande do Sul, que eu tinha montado uma unidade no Rio Grande do Sul. Eu tinha um profissional que ficava 15 dias no Sul, então tinha sala alugada no Sul, tinha um apartamento locado no Sul, entendeu? Em Caxias do Sul. Então, assim, tinha um processo que era um pouco complexo para poder dar conta de tudo isso. E depois, quando eu fui voltando atrás, eu fui simplificando tudo, né? Essas empresas não faziam mais sentido na nossa base, né? Eu tinha um cliente muito grande, eu tinha uma concentração de receita, mais de 70%, na mão de 4 clientes. E 2 desses clientes, um deles era um grupo de empresas, com muita empresa. O cara tinha de holding patrimonial a locadora de automóveis. Era coisa assim. O cara tinha locadora com mais de 1.000 carros. E era um contrato gigantesco que nós tínhamos. E o administrador dessa empresa, ele era contador também. E aí, ele era contador também. O que aconteceu foi que ele pegou e levou o contrato para ele. Conseguiu convencer o dono e tal, e levou o contrato para ele. Então, eu perdi esse cliente. O outro era uma rede de restaurante que chegou a ser o maior restaurante. Um dos restaurantes da rede chegou a ser o maior restaurante da América Latina, tão grande que era. Era gigantesco, tinha show de Zezé de Camargo lá, pra você ter uma ideia. Era gigantesco o espaço, era uma coisa surreal de restaurante. Lá em São Bernardo do Campo tem uma avenida que chamava-se Rota dos Restaurantes.
E era uma galera de 1950, uma galera muito antiga. E essa galera tinha restaurantes lá que eram uma coisa surreal, que você não vê hoje, entendeu? Você vê restaurantes grandes, mas não chega nem de perto o que era aquilo ali. Era muito grande. E esse cara tinha várias empresas de alimentação, além dos restaurantes e tal. E tinha umas 20 e poucas empresas com a gente, 600 funcionários de folha de pagamento que a gente fazia. Só essa empresa? Só essa empresa. Eu tinha 2 profissionais alocados dentro dessa empresa. E essa empresa quebrou. E ela quebrou e a gente ficou sem receber uma boa fatia de valor de honorários deles. Então, foi uma sequência de coisas que aconteceram que fez a gente começar a descer a ladeira, como eu falei. Quando você resolveu fazer a contabilidade digital, foi assim que apareceu ou não? Na verdade, foi um período, né? Uhum. Quando eu cheguei ali no fundo do poço, vamos colocar assim, foi quando eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma alternativa. Mas assim, não é que você vai postergando para você tomar algumas decisões, só que eu percebi que eu precisava dar uma limpada nos problemas, né? E aí você chega numa situação, por exemplo, que você fala, cara, não dá para ficar mais com esse cliente, não dá mais para atender esse tipo de empresa, não dá mais para ficar com o escritório desse tamanho, então vamos deixar as coisas complicarem um pouco mais para depois você resolver. Então, o que seria complicar um pouco mais? Deixa essa galera embora. Então, por exemplo, aquelas empresas que eram grandes, que geravam muito trabalho, eu já não tinha gente para atender, já não tinha rentabilidade para aquilo, acabaram indo embora. Aquelas pessoas que estavam totalmente desalinhadas também com aquilo que eu precisava fazer, também foram embora, porque tinha gente cara, né? E tinha uma gerente, por exemplo, era muito boa ela. E ela foi trabalhar hoje é da RSM, né? Uhum. E ela foi trabalhar lá para ganhar 3 vezes mais para comandar um time de 70 pessoas. Ela trabalhava na minha empresa lá. E então eu aproveitei e fui limpando as pessoas, né? Porque também não tinha mais caixa para poder nem para pagar as decisões da galera, né? Então fui fazendo os acordos, fui fazendo aquele trabalho todo. Mas chegou a um nível assim financeiro que eu fiquei de 2000, por volta de 2013 em diante, eu fiquei sem fazer retirada de prolabore. E como é que você viveu, cara? Porque eu já dava palestra naquela época, então eu vivia de dar palestra, eu vendia livros, DVDs, então eu tinha já a minha empresa de treinamentos ali que dava para me sustentar. Não era, não faturava muito na época, mas dava. Quando é que você começou essa empresa de treinamentos? Que hoje se você for analisar, o treinamento sempre esteve muito próximo, né? Eu estava até vendo, eu estava falando do currículo, eu consegui abrir, né? Então você tinha perguntado, por exemplo, quanto que eu tinha me formado. Eu me formei em marketing em 2005. 2005, eu estava imaginando isso. E aí aí depois eu fiz 18 meses de pós-graduação. Em 2006, no final de 2006, eu me formei na SPM com MBA de gestão de negócios com ênfase em marketing. Então, naquela época, eu já dava curso, né? Já dava palestra. Nessa época, eu já dava palestra. Então, eu já tinha empresa de treinamento desde essa época. Mas, assim, não era algo estruturado como nós. Não tinha nem perto, né, do que nós temos hoje, né? Era algo assim, tipo, as pessoas me contratavam, eu também dava algumas consultorias, então eu me mantinha com esses extras. Mas, como as coisas ficaram muito difíceis, então, é que assim, chega um determinado ponto que você tem que falar assim, cara, deixa explodir tudo, depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. Então, como as coisas ficaram muito complicadas, não tinha mais como pagar, então o dinheiro que eu tinha puxado de crédito e tudo mais, eu fui pagando ali as pessoas, fui pagando o que dava para pagar, chegou uma hora que não dava para pagar mais, mas eu falei assim, nenhuma pessoa vai ficar sem receber, que eram as pessoas do time, né? Então eu paguei todo mundo. O máximo que eu fiz foram acordos que eu fiz para ser parcelado. Por exemplo, eu tive um profissional que trabalha comigo até hoje, né? Que ele saiu nessa época e depois ele acabou sendo recontratado. E nós fizemos um acordo com ele na justiça. Aí pagamos ali parcelado em X vezes lá. E depois, quando as coisas melhoraram, ele voltou. Trabalha comigo até hoje. Então, foi um momento que eu passei que eu falei, cara... E aí, no final das contas, acabou ficando dívida bancária. CPF
foi pro vinagre, aquela coisa toda. Em algum momento você duvidou que você ia dar a volta por cima ou não, cara? Você fala, cara... Não, mas eu também não tinha assim muita clareza o que eu ia fazer para dar a volta por cima. Mas eu sabia que ia dar a volta por cima. Clareza é fundamental, né? Às vezes falta muita coisa assim, de clareza. Aí começa a entrar o conceito da vida é uma estratégia, né? Um dos conceitos que eu defendo é a organização de assuntos por caixas, né? Caixas fictícias. Então, o que acontecia? Eu tinha lá uma caixa de problema que era o financeiro ali. Quando eu falei assim, vou deixar explodir, ou seja, eu vou parar de pagar. Por quê? Porque a dívida estava impagável. Então eu tinha mais de 1 milhão naquela época devendo para banco. E meu escritório faturava tipo 70 mil reais. Então não tinha como, né, pagar mais. Por quê? O negócio ficou num patamar. Porque assim, por que devia tanto? Porque meu escritório faturava bem, ele foi decaindo. E acabou que a gente cometeu alguns erros, né? E o erro principal que eu cometi talvez não foi olhar o financeiro de perto. E o escritório se endividou desnecessariamente. Depois, quando ele já estava endividado, eu tinha ainda crédito, eu fui pegando mais valores ali para poder sustentar. E no final das contas, depois ele ficou, né, entre dívidas no geral, não somente banco, né? Não era só isso, mas em dívida no geral ficou mais de 1 milhão de reais. Então era 20 vezes quase o que eu faturava. Então era impagável aquilo ali. E aí eu falei, cara, beleza, é impagável. Depois a gente olha para isso aqui. Então eu peguei aquele assunto e joguei numa caixa. E aquilo ficou numa caixa para ser resolvido mais à frente. Uhum. A dívida, uma coisa que eu mantive foi um advogado, né? E o advogado falou, não, cara, beleza, eu vou administrando aqui e mais à frente a gente vai vendo o que vai dar para você fazer. Então, quando eu parei de pagar as dívidas, eu mantive um banco que era mais fácil de manter e eu parcelei a dívida dele e mantive aquele banco. Então, foi o banco que eu estava operando, mas eu não ficava com dinheiro na conta, né? Eu transitava por uma outra conta corrente para poder proteger ali, para não ter o risco do dinheiro ser bloqueado por alguma forma, né? Porque judicialmente. E aí, o banco movia as ações e tal. E primeiro sujou o nome, depois o banco começou a mover as ações e a gente ficou administrando aquilo ali. E a dívida ela vai fazendo o quê? O que acontece? Quando você está devendo, você já deveu alguma vez assim? Ah, cara, de vez em quando a gente fica devendo, né? Cara, a dívida sobe uma coisa surreal. Então, uma dívida que é 10, ela vira 100, entendeu? Uhum. Só que ela bate num teto e o banco não consegue receber aquele valor que fica impagável. Banco, E aí ela começa a cair. Isso. Porque o seu nome já está sujo, então já começa a passar 2, 3 anos, o banco começa a perceber que você vai entrar numa fase que não paga mais. Cara, quando chega com 5 anos, aquela dívida que o inicial dela, vamos colocar o valor original dela seria 10, o banco te dá por 2. Então, quando chegou nessa fase que passou mais de 5 anos, foi quando eu comecei a pagar essas dívidas. Qual é o grande problema que existe nesse meio tempo? É que, cara, é uma encheção de saco que não tem fim, entendeu? Oficial de justiça, tudo carta, que você pode ligação. imaginar. É oficial de justiça, é carta, não tem cara... crédito, não consegue nada. O cara liga, não tem acesso a crédito, não tem nada. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu fiz uma blindagem na minha mente em relação a isso. Então, eu recebia 4, 5 ligações, às vezes alguns dias, né? Às vezes ficava um tempo sem ter ligação, mas tem dia que era 4, 5, 6 ligações, era toda hora. E eu, cara, não fiz uma blindagem mental em cima daquilo ali e vamos tocar. Porque assim, o que eu pensei é, impostos a gente parcela e resolve de uma outra forma depois, porque a gente já domina o assunto, a gente já sabe como é que é. Tanto que eu peguei lá um dos PAEX, sei lá o que era. Paz, lá. não sei o quê. Peguei uns daqueles lá e parcelei. 18 anos, 20 anos. E resolvi. Então não era o problema principal. O problema principal é o valor estava em banco. Porque as outras dívidas menores, todas elas eu fui pagando. Porque o fluxo de caixa permitia. Não permitia ficar fazendo retiradas, ter uma vida boa, mas permitia que eu fizesse os pagamentos das dívidas menores. Uhum. Então todos os funcionários foram pagos, não fiquei devendo locação, coisas assim que... Nada disso ficou devendo, só que não sobrava dinheiro. Então a minha vida ficou limitada. Então chegou um ponto, para você ter uma ideia, que esse meu advogado, eu tinha uma parceria com ele, né? Eu dava o espaço para ele trabalhar e ele cuidava das ações. Então o que eu pagava era somente a custa processual. Uhum. Então eu tinha que defender banco lá, ele calculava a custa processual. Eu falei, cara,
vou ter que gastar R$1.500 aqui. Eu dava os R$1.500, mas toda a parte da parte de gestão era uma troca de parceria, porque ele tinha um espaço para ele trabalhar lá, que ele não pagava nada por esse espaço. Só que, cara, ele atendia vários clientes, inclusive clientes que a gente indicava para ele. Eu não recebia comissionamento nada, porque era uma troca, né? Uhum. Ele era amigo meu. Chegou um momento, cara, que ele tinha uma vida muito melhor do que a minha. E tecnicamente ele seria como se fosse um agregado meu, né? Entendi. E ele tinha carro zero e eu tava com carro. Aí eu bati meu carro, andando com aquele carro. Até que teve um dia, o cara, eu falei, cara, você vai ficar andando com esse carro desse jeito? Tinha um Civic que tava batido, eu bati no shopping. Eu falei, cara, vou. E fiquei. Porque eu sabia qual era a situação. E chegou um momento que tudo que eu fazia era o menor custo possível. Então, tipo assim, eu saía para jantar se fosse Groupon. Então, era tudo nesse nível, entendeu? Eu ainda viajava, porque quando alguém me contratava e tudo mais, pagava as despesas, né? Então, eu ainda viajava, de vez em quando viajava para poder atender fora, fazer palestras e tal. Mas era o que me sustentava, era a empresa de treinamento. Então, eu fiquei vivendo da empresa de treinamento. Então, aí foi nesse meio tempo, né? Então, voltando ao tempo, 2012, desceu ladeira, batemos no fundo do poço em 2014, batemos no fundo do poço. Em 2014, teve um funcionário que saiu da nossa empresa e ele fez um comentário. Esse comentário foi a virada de chave na minha cabeça. Ele virou e falou assim: quero ver quem vai ser o último que vai apagar a luz desse escritório, dessa empresa. Ele falou assim: quero ver quem vai ser o último que vai apagar a luz dessa empresa. Aí eu fiz uma reunião e falei assim: ninguém apaga a luz dessa empresa. E aí a gente começou a traçar um plano para virar. Mas não é que eu era... eu tinha largado o negócio, deixei as coisas... Não, só que assim, eu precisava deixar as coisas acontecerem para que eu pudesse criar um plano de retomada. Então eu não fui inconsequente em relação ao ponto que chegou. Só que chegou um determinado ponto que eu falei, agora chegou ao fundo do poço, né? Porque, cara, quando você tá na lama, que você cai, pensa, vamos imaginar figurativamente falando, você caiu dentro de um poço e você caiu lá dentro e você se sujou todo de lama. Aí você olha pra cima e você fala assim, cara, dá pra subir aqui, né? Eu vou me segurando aqui e consigo subir. E quando você começa a tentar subir, vem alguém lá e joga, vira um carrinho de lama em cima de você, mais de você. E começa a cair lama na sua cabeça, tá? E você cai de novo e você fica ali e começa a cair lama, assim. Era mais ou menos isso. E aí a gente criou um plano de retomada. Nós fizemos um planejamento estratégico na virada de 14 para 15. Quantas pessoas tinham nessa época? 10 pessoas, incluindo eu. 10 pessoas. Então foi ali que você juntou todo mundo. Dentre essas 10 pessoas tinha o Jefferson, que é meu irmão, a Fernanda, que é minha esposa, o Cláudio, que é sócio também da Tax hoje. Os 3 são sócios, foram o primeiro partnership que eu fiz em 19, né, com eles. A Lia, que é meu financeiro. Acho que do time que está agora, acho que só. Se eu posso tá sendo injusto ter esquecido alguém, mas que seja. E aí eu comecei um plano de retomada. E aí nesse meio tempo também, em 2011 para 2012, eu também me separei. Então quando eu me separei, o que eu tinha de bens pessoal ficou. Eu saí com um carro meu pessoal, que foi aquele Civic que estava todo estourado já. Que ela não queria. Deixei um carro zero para ela. Ela tinha um Sandero zero que eu deixei para ela, que eu tinha comprado para ela um ano antes, assim, então estava bem novo. Deixei a casa para ela morar. A casa tinha um financiamento, que depois a gente vendeu ela para quitar o financiamento, porque o financiamento também ficou sem pagar. E aí depois chegou um ponto que a gente ia perder a casa, né? E eu consegui negociar e consegui vender para poder quitar. Então praticamente eu só consegui quitar.
Eu tinha um outro imóvel que eu tinha vendido para pagar a dívida, e esse imóvel se perdeu na dívida. Então, eu tinha perdido esse outro imóvel e mantive 2 salas comerciais, que eram salas bem grandes, que você chegou aí lá, né? Cheguei lá. Isso. Então, tinha um andar inteiro 2018. lá. Isso. Tinha um andar inteiro lá. Então, era metade meu e metade dela. Quando a gente separou, ficou metade para cada um. E eu saí de casa e fui morar. Eu morava numa casa de 270 metros quadrados, uma garagem grande, uma casa toda imobiliada, um sobrado lindo que eu tinha comprado. Eu morava lá, eu saí de lá e fui morar num apartamento de 60 metros quadrados, que eu não levei nenhum móvel, porque eu não tinha móvel. Não tinha máquina de lavar roupa. Eu comprei 3 garfos, 3 facas, 3 copos. Eu virei um minimalista, cara, que tu não tem noção. Eu comprei 3 copos, 3 garfos, 3 facas, que era pra mim e pros meus filhos quando eles fossem me visitar. Aí eu comprei uma caminha. No começo eu coloquei um colchão no chão, porque eu não tinha nem cama pra eles. A casa já tinha uma cama de casal, porque fazia parte do mobiliário, e tinha um forninho, uns negócios lá e tal, na cozinha. E aí a minha sala eu montei com os móveis que eu tirei, que era da minha sala do escritório. Eu tinha um sofá da Tokstok de 2 lugares, que eu levei pra sala lá, um sofá branco. Eu tinha uma mesa da Tokstok com 4 cadeiras, que era da minha sala de reunião, mas era uma mesa de vidro, né? Então você não dizia que era uma mesa de escritório. Podia usar para 2 ambientes, né? Para 2 finalidades. Aí eu levei essa sala. Aí eu tinha um rackzinho, eu levei esse rackzinho, tudo que tinha, uma TV, eu levei tudo do escritório para montar minha casa lá. E depois eu comprei uma caminha para eles e tal. E pronto. E aí eu recomecei ali. E aí foi. Em 2014 a gente começou a virada. E aí foi. 2015 a gente pegou 70 novos clientes. Aí 16 acho que foram se eu não me engano, 156. 2017 já foram 300. Eu posso estar falando 180, depois 300, depois 500 e foi. Deixa eu te fazer a pergunta, Anderson. Nessa sua trajetória toda, hoje a Tactus é a Tactus, né? Todo mundo conhece a Tactus, né? É muito forte aí. Para mim, talvez seja uma referência no mercado aí, né? Na parte de gestão, na parte de cultura organizacional, né? Da sua trajetória, cara, se você fosse refazê-la, cara, tipo assim, qual foi o maior erro que você cometeu? Fala, cara, o erro foi aquele ali, que ele não poderia ter mais eu cometido, ou então quem está iniciando, cara, não faça isso. Onde é que você errou ali, cara? Assim, não é somente um erro que faz um negócio quase quebrar, mas são a soma de pequenos erros que faz isso ser relevante. Mas eu tive muitos erros da parte financeira que eu não gerenciei como deveria. O meu negócio desde 2015, ele começou a ser metrificado. Então, ele é todo metrificado hoje. Até hoje tem contador que não tem isso. Isso foi uma coisa, por exemplo, que eu aprendi, que eu ajustei. Então, por exemplo, eu tenho numa tela, por exemplo, hoje, que se eu quiser abrir aqui, eu consigo abrir, eu sei quanto eu já faturei esse ano, quanto eu já gastei de marketing, quanto eu já trouxe de clientes novos, quantos que eu perdi de clientes, entendeu? Eu tenho tudo. Eu tenho uma verba de marketing, eu sei quanto que eu já consumi da minha verba. Eu tenho... Aí, logicamente, que eu fui incrementando, né? Então, tem números que eu tenho hoje que em 2015 eu não tinha ainda, mas eu comecei a controlar em 2015 nessa virada. Comecei a metrificar nessa virada. Então, acho que o erro foi não ter dado a atenção devida a essa parte financeira. E aí é uma coisa, por exemplo, que eu aprendi e fui aprimorar também a parte de gestão. Outro erro também foi não ter uma visão estratégica, e que entra no movimento A Vida é uma Estratégia, né? Porque eu aprendi que você precisa administrar a sua vida como um todo, estrategicamente falando. E o bom da estratégia, ou talvez o desafio da estratégia, é que você, por mais que você aprimore as coisas, você nunca vai dominar plenamente tudo, porque a estratégia, cara, ela tem uma amplitude que ela não tem tamanho, entendeu? Quando você pensa sobre estratégia, você guia a sua vida baseado nessa palavra, tudo que você faz, ele tem um cunho estratégico.
Então, por exemplo, eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui por conta de um aspecto estratégico da minha vida, entendeu? Porque qual é o contexto? Abrindo um parênteses na nossa conversa, né? Você soube que eu vinha para cá, aí você me chamou para poder participar do podcast. A gente já tinha se conectado antes, desde o curso, mas assim, a gente se conectou no curso, mas a gente criou uma conexão diferente, porque quantos alunos já passaram e não conseguiram se conectar comigo? Você conseguiu se conectar. Você soube que eu vinha para cá, me chamou, eu falei, vou, e aí você foi me buscar no hotel, eu larguei minha família lá no hotel, vim pra cá e tô aqui. Então, assim, eu não tô aqui por acaso. Eu não virei aqui por acaso. Ah, eu vou lá pra agradar o Danilo, eu vou lá pra... Não. Tudo é uma estratégia. Só que as pessoas não pensam estrategicamente. E eu penso tudo estrategicamente. Então, é claro que existem N razões pelo qual me faz eu fazer alguma coisa. Então, não é somente o fato de eu estar aqui pensando no meu nome, no conteúdo em si, mas pensando numa construção estratégica de vários elementos. Que talvez você possa não se dar conta, mas que justifica, por exemplo, eu dedicar uma parte do meu tempo para a gente bater esse papo que nós estamos batendo. Então, eu comecei a entender a força da estratégia, que eu não podia fazer as coisas por nada. Por exemplo, um erro que eu cometi foi quando, por exemplo, eu me divorciei, na emoção, naquela coisa, na culpa, que quer que seja, eu larguei tudo para trás e fui embora. Eu não devia ter feito isso. Eu devia ter... Gente, beleza, deu certo, eu quero me divorciar e a gente vai dividir, a gente vai... Entendeu? No final das contas, eu fui uma pessoa idiota que assumiu dívidas, não dividiu dívidas e não dividiu bens. Então, ou seja, dividi quase nada de bens praticamente, entendeu? Eu saí com uma sala só. E eu tinha construído um patrimônio que, no final das contas, esse patrimônio foi lapidado depois e não ficou nem para meus filhos, entendeu? Então, ou seja, são coisas, por exemplo, que você faz às vezes porque você não pensa estrategicamente. Essa questão da estratégia eu aprendi muito com você, né? Quando eu fui no Summit mesmo. O que é que eu vejo muito, né? Vamos falar aqui, botando a estratégia na parte dos contadores aqui. Eles não sabem para onde quer ir. Eles começam a trabalhar, começam a abrir empresa. Primeiro que 90% dos contadores das empresas contábeis nascem sozinho, né? O cara é autônomo, que nem você. Não, mas é natural isso. É um movimento natural. Mas aí... A pessoa tem que evoluir, né? Sim, mas aí ele não consegue ter uma estratégia. Ele não pensa como você descobriu esse modo de pensar. Pô, a vida é uma estratégia. E a vida é uma estratégia em tudo que você faz realmente. Porque assim, ó, se você pegar no exemplo mesmo da nossa conversa, cara, a coisa mais difícil para mim hoje é conseguir gerenciar o meu tempo. Porque é muita demanda. É uma loucura, entendeu? Eu, por exemplo, eu tô fazendo uma série de tratamentos médicos, né, por situações aí que eu preciso cuidar, que eu tô cuidando, e eu abro minha agenda assim, falei, cara, como é que eu vou enfiar um médico aqui que eu preciso enfiar para fazer um exame e tal? Entendeu? E quanto mais para fazer outras coisas. Só que acontece o seguinte, por mais que eu fale 50 nãos que eu falo, existem pessoas que eu não falo um não. Como eu não falei não por estar aqui. Entendeu? Então, são coisas que existe um processo de construção estratégica, entendeu? Que a vida é parte de uma troca. A vida é parte de você plantar as coisas para você colher futuramente, de você criar relacionamentos, de você pensar num todo e não somente pensar sob uma única forma, entendeu? Você não pode pensar somente no seu negócio. Você tem que ser colaborativo, só que você também não pode ser 100% colaborativo, porque você não consegue dar conta. Então, hoje a gente tem 2 grandes negócios principais, outros negócios complementares dentro do nosso ecossistema, né, que foram todos eles construídos a partir de 2015. Porque vamos pensar que a Tactus ela renasceu em 2015. E a H Educação, ela foi reconstruída um pouco mais à frente. Depois que as coisas já tinham evoluído, eu comecei a ver também que eu precisava estruturar a H Educação. Então, se pegar, por exemplo, hoje, só o faturamento da H Educação, comparado ao que era o faturamento da Tactus naquela época, é X vezes o que era da empresa de contabilidade naquela época, entendeu?
Quanto mais, então, ataques hoje com quase 100 pessoas que nós temos no time. Então, é incomparável o que nós construímos do que era antes. Mas isso não é construído por acaso. Isso é construído porque você estabelece uma linha estratégica para as coisas de fato acontecerem. Claro que tem coisas que dão certo, né? Algumas coisas você conta com a própria sorte, mas muitas outras coisas, elas acontecem porque elas foram traçadas para acontecer. Então, quando a gente vê o pensamento que você falou, no caso dos contadores, o contador só vai evoluir o negócio dele se ele conseguir evoluir a mente dele. E não é papo de coach, não é papo, sabe, de motivação. É fato. Você só constrói um negócio grande se a sua mente acompanha o tamanho do seu negócio. Então hoje, para gerenciar o que nós gerenciamos, eu preciso ter pessoas estratégicas em volta de mim, pessoas extremamente qualificadas. Eu precisei formar pessoas para estarem comigo. Como é que eu estaria aqui nesse momento se eu tenho 3 mil clientes para poder atender e eu precisaria estar olhando a operação dos clientes, tá vendo o que está sendo feito lá? Eu não tenho condições, não teria condições de estar aqui em Brasília, entendeu? Uhum. Eu estava lá atrás de uma mesa na minha empresa. Mas eu tenho uma base de 3 sócios na operação. Só da operação são 3 sócios. Para sustentar todo o time que está embaixo deles, que é mais de 80 pessoas. Para poder sustentar tudo isso. Então isso é uma coisa que foi construída. Se você pensar que em 2014 eu tinha uma empresa totalmente desacreditada, exceto por um pequeno grupo de pessoas que estavam comigo ainda. Alguns talvez não tinham outra opção. Outros acreditavam de fato em mim. Entendeu? E quando eu falei que a gente ia voltar e reconstruir o nosso negócio, um novo negócio, eles acreditaram. E a gente está falando menos de 10 anos, né? Pois é. Menos de 10 anos. E o Summit, como é que apareceu? Porque quem não sabe, para mim, aliás, o Summit é o maior evento do mundo de marketing contábil. Sim. Eu não conheço outro. Então, para mim, como é que apareceu o Summit? O Summit ele apareceu como uma provocação. Foi uma provocação que eu fiz para mim mesmo. Né? Algumas pessoas percebem isso claramente, e você já deve ter percebido que você acompanha muito, né, aquilo que eu faço, mas eu sou extremamente competitivo. Isso. Mas eu sou muito mais competitivo comigo mesmo do que com outras pessoas, mas eu também sou competitivo com outras pessoas também. E uma vez eu fui num evento e eu tentei palestrar nesse evento, um evento do mercado contábil. É um evento bacana, até conhecido. Não vem ao caso o nome e tal, mas é conhecido, né? Mas é um evento relativamente pequeno perto do Summit, né? 300 pessoas e tal, mas era um evento que eu tinha vontade de palestrar. Eu nunca fui convidado para palestrar nesse evento. E aí, quando eu fui tentar palestrar, eu recebi uma negativa dos organizadores. Aí eu falei, tá bom, então vou fazer um evento que vai ser 2 vezes maior que esse aqui. Foi assim. E nesse evento vai subir no palco quem tem resultados para poder compartilhar as coisas no palco. E foi em cima dessa provocação, entendeu? Mas assim, não foi que... A gente precisa entender que a maturidade nos dá uma visão estratégica, novamente falando de estratégia, né? Nos dá uma visão estratégica para a gente poder entender como você faz as coisas acontecerem, né? Que você não pode fazer por emoção, né? Porque se eu fizesse pela emoção, lembra que eu falei do exemplo da emoção, né? Quando eu me divorciei e tudo mais, por emoção. Por mais que foi uma ideia pensada, mas foi decisões emotivas no meio ali, né? E quando você vai construir alguma coisa, você não pode mais pensar. Você tem que entender que tudo tem o seu tempo. Só que você também não pode deixar com que aqueles objetivos eles fiquem para trás. E com o tempo eu fui desenhando o que seria o Summit e tal. E uma vez o meu irmão, que está comigo desde sempre, o Jefferson, ele falou para mim, cara, não está na hora de você fazer o seu evento? Linha do tempo, quanto tempo dessa provocação até o primeiro Summit? 2 anos. Pô, mas é curto tempo, né?
porque é um evento do Summit, mas o tamanho que é curto. Né? Mas ele começou como um evento para 500 pessoas, né? Sim, mas mesmo 500 assim, pessoas não era 2 vezes o tamanho do que era aquele evento lá, né? Eu sei que, tipo assim, eu sei que você é competitivo, inclusive até com você mesmo. Eu me lembro que o último livro que você escreveu em um mês? Não foi isso que você me falou? É porque assim, em 2018, eu tinha planejado lançar o livro no Contazucon de 18. E aí, no meio do caminho, né, eu comecei a escrever o livro, no meio do caminho eu descobri que eu estava com câncer. Né? Tive um melanoma na perna, que é um tumor bem agressivo e que tem uma proporção de crescimento das células cancerígenas e espalhar isso, né? E quando eu descobri, aquilo foi para mim uma pancada, assim, sabe? Porque assim, reabrindo outro parênteses da nossa conversa, né? Falei que tinha falado Não, vamos lá. A Fernanda é que vai ficar. A Fernanda acha que ia durar só 40 minutos. Eu falei que não, cara. Tem comida aqui. Nem sei quanto tempo nós estamos falando, mas tudo bem. Mas vamos lá. Quando eu descobri em 2018 o câncer, eu costumo dizer que para uma pessoa que tem uma atividade em extremo movimento, como é o meu caso, foi como pular de um trem em movimento, entendeu? Porque assim, quando você descobre uma doença nesse patamar, você só tem 2 decisões, só tem 2 caminhos que você faz. O primeiro caminho é você para tudo e se cuida, e o segundo caminho é você para tudo e se cuida. Porque se você não parar tudo e se cuidar, você vai morrer. Porque aquilo vai tomar conta de você, entendeu? E dependendo do estágio que você tem, você consegue reverter, que foi o meu caso. Eu descobri num estágio que não era o estágio inicial, mas foi um estágio que eu consegui tratar. Então, eu comecei a fazer um tratamento, depois marquei uma cirurgia, e aí eu travei a minha agenda, parei tudo. E aí o projeto do livro, ele parou naquele momento. E quando foi 2 meses antes do CON, eu já tinha operado, ou estava prestes a operar, não lembro. E eu peguei e falei que eu ia lançar o livro, porque eu sonhei com o livro. Eu sonhei que eu estava lançando o livro. Não que eu estava lançando no CON. Eu tive um sonho, mas eu me vi no sonho lançando o livro. E eu acordei de manhã, liguei para a redatora que me ajudava, né? E falei assim, Tamires, sabe o negócio do livro? Ela falou, sei. Eu vou lançar o livro. Aí ela falou, mas tá muito em cima, né? Eu falei, não, mas eu vou lançar. Vai dar. E eu vou dedicar no livro e você vai me ajudando e a gente consegue. Que ela vai fazer toda a revisão, né, pra mim. E depois eu ajudava a organizar, né? Porque senão ficava muito perdido nos assuntos e tal. Trocava os capítulos de lugar e tal. E aí a gente fez. Aí 1 mês antes, eu precisava de 1 mês para o livro aprovar capa. Paralelamente foi desenhando, foi fazendo capa e tudo mais. E 1 mês antes ele precisava estar pronto, que era o tempo para chegar os livros editados, prontos para ser distribuído no CON. E aí no Contazucon eu lancei. Mas foi no de 18 mesmo ou foi no 19? 18. No 18 mesmo? Eu tava lá, mas eu confesso que eu não lembro, sabia, Anderson? A gente fez uma fila surreal, né? De autógrafo. E eu mesmo com a cirurgia estava ainda com os pontos na perna. Lá no Contazucon estava com os pontos na perna. Então, quando eu voltei a escrever o livro, eu não tinha operado ainda. Porque para eu estar com os pontos na perna, eu estava com 1 mês mais ou menos de cirurgia. Eu acho, Anderson. Antes de 2017, teve um evento daquele outro, da Nibo. Sim, o Nibo Conference. Você foi? Foi. Você palestrou lá? Não palestrei. Mas não é esse livro. Não é isso não. É porque então eu te conheci realmente. Lá no Rio de Janeiro, né? Foi na CON 18. Eu estava um dia desse tentando relembrar toda a minha história. Eu falei, cara, quando é que eu virei a chave? E eu me lembro que eu virei a chave, eu acho que foi contigo. Na CON você palestrou. Todas as CONs eu participei. Pois é. Eu estava tentando relembrar, né? Conversando com minha sócia, a gente tentando relembrar. Falar, cara, como é que a gente virou essa chave e tal? Eu tinha na minha cabeça, realmente, que foi em 2018. Mas eu fui na Nibo Conferência em 2017. Mas era um evento muito pequeno e tal. Não, tipo assim, eu não conseguia ali daquele estalo.
Foi uma coisa bacana, diferente. Nunca tinha vivido aquilo ali no mercado contábil, nunca tinha ido, né? Era um congresso diferente na época, né? A gente ia para congresso técnico, né? De repente ali um congresso de gestão ali, mais ou menos. Mas quando eu fui na Com 18, então acho que aí casa foi onde eu te conheci. Eu falei, cara, esse cara tá falando uma coisa que assim, que, porra, tipo assim, que virou assim, que explodiu a mente. E aí foi em 2018 que eu fiz o teu curso, então, o primeiro. Que ainda estava na sede antiga ainda, né? Naquela sede ainda, Sim. mas então foi isso. Então, por isso que eu não me lembro mais do teu livro. Mas então eu te vi primeiro, foi em 2018, e eu falei isso aqui com a Jade, né? Eu falei, Jade, eu sou muito grato à Com, não à Conta Azul em si, mas o evento Com. Porque foi um evento de gestão contábil. Que abriu portas, né? Abriu a mente. A mente, né? A mente. E foi você e foi Altair. Foi, né? Que eu me lembro, o Altair, cara, nitidamente, ele em pé naquele... era uma roda, né? O palco era uma roda. E a gente ficava vendo, porque tinha o fone, você não sabia qual que você queria. E o Altair, eu me lembro ele falando, pô, eu sou um cara feio aqui, horroroso, tô falando aqui, YouTube, você também pode estar. Eu falei, pô, esse cara tem razão. Né? E aí a gente começou nesse mercado contábil lá, digital, foi aí que eu te conheci, então, assim, como palestrante, como pessoa, como mentor, né? Eu falei, cara, esse cara sabe o que está falando. Né? E eu vou te falar, cara, a tua história é fantástica, cara. Pois é. Mas todo mundo tem uma história, cara. Pô, mas tem gente que para no meio do caminho, cara. Então. Pois é. Porque a história todo mundo tem, mas nem todo mundo tem uma história que é uma história, por exemplo, que a pessoa possa se orgulhar, porque foi uma história, por exemplo, que ela conseguiu vencer, que ela conseguiu superar e tudo mais. Mas eu tenho uma frase que eu criei, que eu falo, que é o seguinte: se você olhar para o seu passado, olhar para trás do tempo, né? Eu não lembro exatamente a frase, mas mais ou menos assim. Tá? Se você parar e olhar para trás e você não sentir orgulho do que você está vendo, trabalhe hoje para o dia que você olhar para trás novamente você possa se orgulhar. Mais ou menos nessa linha, tá? Qual a essência dessa frase? Que é o seguinte: que todos nós temos uma história, só que nem sempre a gente vai ter orgulho dela. Mas a gente pode mudar isso. Entendeu? Todos nós temos os baixos, temos os altos, ou seja, altos e baixos. Todos nós, em algum momento, cometemos erros, alguns mais, outros menos. Quem arrisca mais tem a tendência de cometer mais erros. Mas todos nós temos espaço para ser bem-sucedido naquilo que nós fazemos. O que a gente precisa entender é os aprendizados que a vida nos dá para a gente poder continuar no processo de evolução, para que a gente possa superar sempre. Você falou que nem todo mundo, né, consegue fazer isso. E de fato, nem todo mundo consegue, porque a própria pessoa se impõe diante de um limite. Por quê? Porque ela se coloca numa situação que ela não consegue, às vezes, enxergar o que ela pode fazer, ou ela não está disposta a pagar o preço de fazer o que tem que ser feito. Tudo tem um preço, e às vezes a pessoa fica numa zona de conforto porque ela não está disposta a pagar o preço. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um relacionamento ruim, como casal, como família lá, mas ela não quer pagar o preço de mudar isso. Por quê? Porque tem um preço. Às vezes o escritório dela está ali, parado no tempo, o escritório está morrendo, mas ela não quer pagar o preço de mudar. Por quê? Porque tem que mudar tudo. Tem que repensar tudo, que não é só sistema. É se livrar de pessoas que estão ali desalinhadas com a forma como as coisas devem ser feitas hoje. A cultura, né? Cultura. Estão desqualificadas. Fala não para clientes. Tem que reaprender coisas a fazer de uma forma totalmente diferente do que ela fazia antes. Ela não quer pagar o preço. Tem que, às vezes, investir. Às vezes a pessoa está lá no escritório, você vê caindo os pedaços. Você olha aqueles computador velho, aquela coisa. A pessoa não quer pagar o preço de trocar uma máquina. Por quê? Porque ela fala, mas eu vou ter que trocar, gastar. Ela não quer pagar o preço. Então, todo mundo tem a sua história e todo mundo pode contar a sua história. E só que você precisa construir essa história para que ela fique cada vez melhor. E é um processo que não tem fim, entendeu? Porque assim, eu não vou ficar os próximos 20 anos se apegando a uma história que aconteceu em 2014.
daqui a 20 anos, que história que eu vou contar? A história de 35 anos atrás? Não, daqui a 20 anos eu vou contar uma história que aconteceu 10 anos antes disso. Então, eu ainda tenho muita coisa para fazer dentro dessa minha história que vai superar o que aconteceu antes. E vai chegar um determinado momento que, tipo assim, não faz mais sentido eu falar que eu estava quebrado, que eu estava devendo, que eu usei Groupon, que as pessoas não vão nem lembrar o que é Groupon, como nós começamos a falar na nossa conversa aqui sobre fax, que as pessoas não conseguem nem se contextualizar com fax, porque elas não sabem o que é fax. A geração nova não sabe o que é. Então, não consegue entender o que é. Entendeu? Vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, mas porque eu usava Groupon, as pessoas falam, cara, mas que é Groupon? O que é esse negócio de Groupon? Entendeu? Não contextualiza. Por quê? Porque a gente também tem que evoluir nas nossas construções da nossa história a cada dia, entendeu? E se você parar no tempo, você vai ficando naturalmente velho, né? Mas não é velho de idade, mas velho de história, velho de vida, velho de conquista, velho de... Entendeu? Nós temos aqui tem essa placa que está aqui, por exemplo, ela foi conquistada em 2022, certo? Certo, 2022. No último call. Isso. Que aqui é o escritório UAU, ou seja, é focado na satisfação dos clientes de vocês. Aí aquela... É a média, né? É satisfação, produtividade e crescimento. Isso. Então né? você ganhou sobre a média. Essa aqui foi da satisfação. Satisfação. Isso foi 2021. Então a gente tem uma história e 2022 também a gente também ganhou agora também da Thomson. Da Boa. Domínio. Daqui a 10 anos, qual é o valor que essa placa vai ter? O seu escritório, vamos imaginar que seu escritório parou no tempo, em 10 anos, e aí você não conseguiu mais ganhar mais placa, porque o escritório parou no tempo, você não conseguiu mais evoluir nada novo no escritório. Aí você vai chegar e vai mostrar a placa. Eu falei, então, porque 10 anos atrás eu ganhei essa placa aqui que nós somos destaque. Cara, 10 anos atrás é uma vida. Então, o que eu tenho para mim, para minha vida? Que aquilo que aconteceu hoje, o que eu conquistei hoje, ele serviu para a história daquele momento. É para hoje. É para hoje. Porque amanhã eu tenho que construir uma nova história. Eu não posso ficar se apegando ao passado, que seja o passado tenha sido bom ou ruim, e todo o passado vai ter fases boas e fases ruins. Eu não posso ficar me apegando a isso. Eu tenho que construir um novo futuro, que esse novo futuro vai ser um passado daqui à frente. Então, essa construção te faz você sempre evoluir, entendeu? E essa evolução é uma evolução por inteiro, não é uma evolução somente em termos de negócio, é uma evolução como pessoa. Entendeu? É uma evolução profissional. Então, por isso, por exemplo, aqui você aprendeu hoje, você falou que você fez o curso em 2018. Cara, não falo mais nada do que eu falava em 2018 hoje. Porque se eu estivesse falando as mesmas coisas de marketing em 2018, estivesse falando agora, os caras olham para mim e falam, cara, que isso, cara? Que marketing você está ensinando pra gente? O que você está falando aqui não tem o menor sentido. E tem gente que ainda acha que o mundo é imutável e o que ele está tentando ensinar, o que ele está tentando fazer no dia a dia, é coisa que ele fazia 10 anos atrás. Então, a gente precisa entender que a gente vive em constante movimento, que o mercado está em movimento, que as coisas à nossa volta estão em movimento, que o mundo não vai parar porque a gente está mais devagar, porque a gente não consegue acompanhar. Então, precisa se movimentar. Então, voltando um pouco, né, no que nós falamos. Então, 2018 eu fui lá, surgiu o câncer, aquela coisa toda. Pô, foi uma história foda, entendeu? Que eu consegui lançar o livro no meio daquela situação, um puta de um problema psicológico, aquela coisa tal. Eu engole o choro e segue em frente. Pô, lancei o livro. Só que ali aconteceu em 2018. E aí depois eu tive que lançar outro livro depois. Porque aquilo ficou pro passado, entendeu? Tipo, você não pode parar. Porque senão você vai... Porque daqui a 10 anos... O que é um livro de tecnologia que eu lancei tecnologia em 2018, em 2028, em 2032? É nada. Porque tudo que eu falei ali não serve para nada mais. Entendeu? Então a gente precisa... Nesse processo de evolução, não pode parar. Então, o grande desafio é como é que a gente consegue fazer com que tudo que nós temos como sendo as coisas mais... As verticais mais importantes para a gente, elas evoluam junto. Então, dentro do meu conceito de estratégia, quando eu falo que a vida é uma estratégia, porque eu penso na minha vida profissional
E aí na vida profissional eu penso nos meus negócios, tudo aquilo que nós estamos construindo, as pessoas que estão comigo, o nosso propósito para o mercado, tudo aquilo que a gente está construindo. Eu penso na minha vida pessoal, eu penso na minha saúde, eu penso na minha qualidade de vida, eu penso nos meus cuidados, eu penso naquilo que eu como, naquilo que eu estudo, entendeu? Tudo aquilo que me desenvolve como pessoa. E eu penso na minha vida familiar, que são as pessoas que fazem parte do meu ciclo familiar imediato, o que eu estou construindo para os meus filhos, tudo que envolve essa parte toda familiar, qual é o nosso projeto de família. Só que você olha, é como se fosse um malabarismo, né? Porque você está ali com as bolinhas ali, entendeu? E aí você olha e você não pode somente jogar uma bolinha. Você precisa dar conta de tudo. Só que tem hora que talvez você tenha um certo desequilíbrio, mas esse desequilíbrio não pode se sustentar durante muito tempo, senão as coisas, senão começa a ficar muito para trás. O que acontece lá? O cara vai lá, monta o escritório dele, o cara trabalha pra caramba, ele começa a se desenvolver e tudo mais, mas ele não faz nada na vida pessoal dele. Então ele passa. Nós estamos aqui tomando Coca-Cola, tudo, dentro de um contexto, de um podcast. Estamos aqui com salgadinhos e tal, mas a gente não pode viver de salgadinho e Coca-Cola. Né? Então a gente entende que essas coisas fazem parte de um contexto, mas assim, o cara vai trabalhar e vai ficar vivendo disso, e aí ele não olha para a saúde dele, ele não faz um exercício, ele não consegue subir uma escada, ele não consegue. E aí quando ele vai ver, cara, a saúde dele acabou. E aí? Montou um escritório lindo e maravilhoso, e depois? Se ele não conseguir cuidar da saúde dele. Aí ele vai focar na saúde só. Mas aí também tem uma vida profissional de merda, que as coisas não fluem, ele não consegue ter dinheiro, e ele não consegue nem sustentar o que ele quer fazer na vida dele, pessoal, porque ele não consegue construir nada. Então, é o equilíbrio. Então, a gente precisa entender como fazer com que essas coisas todas elas andem juntas de forma equilibrada, entendendo que existem fases que você foca uma coisa mais do que outra, mas você não pode focar sem olhar as outras coisas. Você acha que a Fernanda, trabalhando com você na Tactus, ela, tipo assim, a família sempre é um problema, né? Problema assim, né? O tempo da família, né? Porque a gente, é que nem você falou, tem que ter um equilíbrio, família, casa, trabalho, saúde. A Fernanda trabalhando com você, entendendo toda a situação, você acha que fica mais fácil, cara? Fica fácil porque assim, fica fácil quando você tem duas pessoas, falando de casal nesse caso, que os dois estão na mesma sintonia. Né? Eu falo na mesma frequência, entendeu? Se eu estou numa frequência aqui e a outra pessoa está ali, ou vice-versa... É um desafio. Né? É um desafio. É um desafio. Eu estava conversando essa semana com uma amiga minha e ela estava contando justamente essa situação. Ela está numa frequência e o marido dela está numa outra frequência. Então, complica por conta disso. A Fernanda, quando ela começou a trabalhar, ela era minha empregada lá na Tactus, né? Ela é funcionária da Tactus. Então, era uma relação diferente. Depois, ela virou minha esposa. Mas, cara, a Fernanda só precisou dizer para ela vai e sair da frente. Porque ela realmente abraça o negócio, ela realmente se dedica, ela realmente conhece, ela realmente trabalha em prol do desenvolvimento dela. Então, grande parte do que nós construímos na Tactus foram coisas que ela participou ativamente. Então, inegavelmente, a gente está bem alinhado nesse ponto. E aí funciona bem. Só que assim, é o desafio, né? Para um casal ou para você trabalhar com outras pessoas que são parte da família. Então, por exemplo, já trabalhou comigo a minha irmã e não deu certo. Já trabalhou comigo meus 2 filhos e não deu certo. Agora está trabalhando minha 3ª filha, né? Que entrou recentemente. Não deu certo assim. Cumpriu um papel. Meu filho trabalhou comigo por volta de 1 ano. E aí chegou o momento que ele foi cuidar das coisas dele, tinha outros projetos. E aí saiu de boa. A minha filha recentemente saiu do escritório. Trabalhou comigo 1 ano e pouco. Quando eu falo trabalhou comigo, trabalhou na empresa, né? Mas ela não se reportava para mim, nem meu filho, nem ela se reportavam para mim. E a Giovana. E agora, recentemente, ela saiu, faz coisa de algumas semanas ela saiu, porque estava muito puxado para ela
também vai focar mais nos estudos e outras coisas que ela quer fazer. Então, toca a vida. E o aprendizado que você teve foi muito bom para você até aqui. E teve um objetivo e pronto. E agora a Camila, né, que eu recém-adotei, né, que é a filha da Fernanda. E a Camila está trabalhando lá na RH. E também não se reporta nem para a Fernanda e nem para mim. E está numa fase inicial, que a gente não sabe. Daqui um ano, sei lá, não sei. Mas comprou um papel. Mas a gente precisa entender que as coisas não podem ser definitivas. E você não pode ter algo definitivo com uma pessoa só porque ela é parente. Então isso é uma coisa que dentro da Tactus a gente tem isso muito claro. Pode ser mais difícil, inegavelmente é mais difícil. Mas você precisa tirar a pessoa do negócio se não estiver dando certo, ou se não tiver, por alguma razão, ali 100% alinhado. A gente tem um lema lá que é o seguinte, primeiro o negócio, depois o grupo, e depois as pessoas, depois a pessoa. Então a pessoa não vem na frente do negócio, ninguém, nem eu. Primeiro é o negócio, depois veio o grupo de sócios, depois veio o Anderson Hernandes. Não é o Anderson Hernandes, o negócio, os sócios, ou o Anderson Hernandes, os sócios, o negócio por último, entendeu? Uhum. Então é primeiro o negócio. Então o que a gente vai fazer primeiro, o que é melhor para o negócio. Depois o que é melhor para o grupo. Depois o que é melhor para uma pessoa individualmente. Isso tem muita clareza lá para eles, né? Tem muita clareza, mas é difícil de permear isso, né? Porque assim, naturalmente a pessoa, ela olha aquilo que está sob o controle dela. Naturalmente a pessoa olha o que está sob o controle dela, sobre o que está sobre a vista dela, entendeu? Uhum. Então, é muito difícil eu enxergar o seu negócio pelos meus olhos, entendeu? Uhum. Porque eu chego aqui, por mais que você me mostra tudo e tudo mais, mas eu não conheço o seu negócio, eu não vivo a sua vida, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, eu não conheço os detalhes que me permite, por exemplo, eu estar no seu lugar e conseguir enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, é muito mais fácil eu olhar de uma forma egoísta do que olhar para o negócio. Então, o que a gente tenta permear sempre na Tactus é, gente, a Tactus é isso aqui e nós estamos construindo um negócio junto. Só vai funcionar se todo mundo abdicar do seu próprio interesse em prol do interesse da empresa. E aí, conforme as coisas estão dando certo, a gente vai fazendo com que interesses individuais também eles possam acontecer. Mas, por exemplo, a gente toma uma decisão, não é uma decisão minha ou da Fernanda. Nós temos 7 sócios. Claro que existem pesos na decisão, né? Existe um conselho para estruturar isso, tudo, mas não é a decisão de um apenas. É decisão de pessoas que fazem parte desse grupo. Senão ficaria fácil, né? É minha vontade, não quero trabalhar, eu vou morar nos Estados Unidos, que é uma das coisas que eu quero fazer, e eu vou tocar a empresa de lá. O que me impede de eu trocar a empresa dos Estados Unidos? Uma empresa 100% digital. Hoje nada, né? Nada. Mas qual o efeito que teria se eu hoje me mudasse para os Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo para o meu negócio? Qual é o peso que teria? O que eu estaria dizendo indiretamente para as pessoas do time? Como é que eu conseguiria fazer o que eu estou fazendo aqui nesse momento? Ou você acha que as pessoas assistiam um podcast de 2 horas fazendo uma transmissão pela internet, o negócio cai, dá delay da voz e não sei o quê, entendeu? Cara, tem coisa que não substitui. É olhos dos olhos aqui, a gente está conversando, eu estou vendo a sua reação, entendeu? Eu estou vendo o que está acontecendo, entendeu? A mesma coisa acontece na empresa. Não dá para você se ausentar da sua empresa 100% e você conseguir tocar um negócio na mesma velocidade que você está construindo hoje. Então, eu preciso estar próximo, eu preciso estar ali junto com as pessoas, eu preciso interagir, as pessoas precisam sentir a minha presença lá, junto com elas, senão elas vão achar que elas estão construindo um negócio sozinhas. E que o que seria o maior espelho que elas devem ter, elas... Eu estava falando hoje com o meu gestor de marketing, que é sócio da Tactus, que é o Bruno, e aí eu estava falando de um vídeo que nós acabamos de postar, e olha que coisa louca, cara. Todos os vídeos que eu gravo, eu assisto. Todos os vídeos que eu gravo. Eu me assisto, entendeu? Todos os vídeos. Eu estava justamente assistindo um podcast. Se pegar, eu não tenho nem de assistir, porque tá até aqui, ó. Assisti 21 minutos de 28 minutos. Está aqui, que é o último podcast que nós postamos. Uhum. Que é uma série de podcasts que estão fazendo a nossa operação. E eu estava falando com o Bruno. Falei, cara, a gente precisa melhorar isso aqui. Cara, isso aqui. Aí, tipo assim, num determinado momento ele falou, cara, mas você vê tudo, né? Eu falei,
Vejo porque eu vivo esse negócio, cara. Porque o fato de ele saber que eu tô vendo uma coisa que eu não precisaria ver. Sacou? Ele não precisaria ver qual a obrigação que eu tenho de assistir um conteúdo que eu gravei, velho. Que eu tenho uma equipe de 10 pessoas do marketing. Que poder estar fazendo isso? Tá fazendo isso. Então, qual é o trabalho que eu tenho? Qual é a obrigação que eu tenho de olhar isso aí? Se for ver do ponto de vista, nenhum. Mas eu acompanho de perto. E eu falo, cara, mas olha o delay que deu. Entendeu? Ó, vou te mostrar um áudio que eu mandei, só pra você ver. Aqui o negócio é exemplo real do negócio. Eu mandei um áudio pro time de marketing. Não foi nem pro Bruno. Esse aqui eu tava conversando umas coisas com ele, depois tem o time aqui de marketing. Então tá aqui. Aí eu mandei, ó. Existem algumas perguntas que eu faço que são meio que padrão nos podcasts. Uma delas é relacionada a trabalhar na Tactus e tal. O que eu acho? Daria para fazer um Reels pegando alguns trechos de podcasts com a pergunta sobre trabalhar na Tactus, entendeu? E aí fazer os cortes assim de trechos bem curtinhos assim, a pessoa falando como é trabalhar na Tactus e fazer aí uma postagem de um Reels nessa pegada. Então, queria sugerir para colocar na fila de coisas aí. Eu assisti nos meus próprios conteúdos, que todos esses podcasts eu que gravei, tá é uma série nova, né? Tá no sexto podcast, esse que foi publicado hoje foi o 5º. Nós já gravamos 6. E eu falei, cara, mas todo podcast eu faço as mesmas perguntas, porque é com o nosso time, né? São 2 pessoas por vez. Às vezes as pessoas falam coisas fantásticas de trabalharem na Tactus. Por que a gente não faz um Reels com os cortes de várias pessoas? Porque os cortes até então são cortes somente daquelas pessoas, daquele podcast em questão. Pega todos os podcasts, tira lá 10 segundos e monta um. E monta um, por exemplo, pra gente usar estrategicamente, tá? E o time de marketing quer isso aí. Só que assim, ninguém pensou nisso. Não é que eu sou melhor que ninguém, que eles são muito brilhantes, entendeu? Mas por que isso acontece? Porque eu tô o tempo todo vendo o que nós estamos fazendo para melhorar, para ajustar. Então, esse envolvimento, ele faz total diferença. Porque esse envolvimento faz com que as pessoas à sua volta, elas respirem também isso, entendeu? Porque elas veem o nível de comprometimento que tem. Aí você tem 2 efeitos, né? Quem não está conectado com você, ou não está na mesma sintonia, ele não aguenta. Cai fora. Cai fora. É. E quem está construindo um negócio que sabe que você está ali, que alavanca. Vai entendeu? Junto e te põe para cima, né? Por quê? Porque então você não pode fazer as coisas por fazer, você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A briga é a competição de você com você mesmo o tempo todo, entendeu? Você tem que chegar aqui e você olhar depois de quantos episódios você já gravou aqui dessa série de... Dessa série que acho que é a 4ª ou 5ª agora. 4ª, 5ª. Você tem que chegar e você fala assim, cara, isso aqui a gente não pode fazer mais, velho. Porque olha só, o nível que está chegando no nosso podcast, e a gente não pode cometer esse erro aqui. As pessoas não veem isso. Só que você sabe. É, verdade. E aí você, nessa provocação, você se provoca a evoluir, entendeu? Se você olhar, se você chegar daqui 15 episódios para frente, que vai somar praticamente 20 episódios com os que você já gravou, e você olhar e ver que o seu podcast está igual, alguma coisa errada tem. Porque não tem, é impossível que você não tenha o que evoluir se você gravou 20 episódios, entendeu? Porque você já entendeu a dinâmica, você já entendeu como a parte do corte, você já entendeu questões de uma luz, mínimos detalhes que seja, mas você vai somando esses detalhes, você vai evoluindo, você vai aprendendo, você vai... Então, a gente faz as coisas, a gente estuda o que foi feito para entender o que pode ser feito. Você teve no Summit esse ano. Tive. Qual a sensação que você tem, assim, em termos de experiência que você teve lá? Cara, o Summit pra mim se eu falar aqui, vai ser no clichê, mas é explodir a mente, cara. Tipo assim, quando você chega lá no Summit e você começa a ver conteúdo... O que eu achei bacana do Summit foi o seguinte, tá?
que foi, tipo assim, eu vi muitas pessoas verdadeiras falando, né? Eu vi você colocando seus alunos lá, falando da experiência de cada um, de como foi cada um, né? Eu me lembro, teve 2, agora eu sou péssimo de nome, cara, mas é um aluno que teve comigo. Ele fala muito bem, cara, ele tem uma oratória muito boa, cara. Ele teve um quadro no Summit. Você deve saber quem é, cara, porque eu sou péssimo de nome. Mas foi um cara do Rio, debatendo sobre contabilidade, né? E foi até engraçado porque o cara do Rio falou assim, cara, lá a contabilidade é ABC. O Cérvulo. E o outro que é o outro. Que tava com o Cérvulo ali. Que é um cara que tem uma oratória fantástica, né? Aquele painel tava o Cérvulo, o Luciano e tinha mais uma outra pessoa. É o Moreno, né? O Luciano que tava, acho que comandando o Isso, o Luciano tava comandando. Isso, tinha o Cérvulo. E tem um outro que fez o curso comigo de oficina de vídeo. É porque eu não lembro o nome dele, cara. Mas o cara tem uma oratória fantástica, que ele fez até um exercício, a gente até aplaudiu. Que ele também, acho que ele é adotado e tal. Ele contou toda a história dele de vida, cara. Eu achei fantástica a história dele de vida também, cara. Agora eu não lembro o nome dele, mas depois eu vou botar lá porque tem que fazer jus. Né? Cara, o que eu achei ali, primeiro, foi um evento muito verdadeiro, né? Muito verdadeiro, porque eu vi pessoas como a gente conversando ali, né? E foi um evento que eu notei o seguinte, cara, tipo assim, é estratégia. É estratégia. Quando você começa a falar estratégia lá, você sente que aquilo tudo foi uma estratégia. E aí você consegue, captar isso. Um que eu gostei demais foi do Vinícius. Cara, ele até me colocou lá no final da apresentação, eu nem sabia que ele ia colocar nosso prêmio e tal, eu até chorei lá de emoção, mas a palestra do Vinícius que ele deu, lá da Conta Azul, onde ele falou como é que chega de 0 até 100 milhões, ele colocando os estágios, né, que o que você tem que fazer, você não pode, tipo assim, a habilidade que me trouxe até aqui não vai ser a mesma que vai me levar para frente. E ele começa a detalhar uma a uma. Cara, eu achei fantástico aquilo. Cara. E o Vinícius, por exemplo, eu cheguei para ele e falei, cara, eu quero que você fala isso. Bateu, cara. Não é que eu falei o que ele tinha que falar, eu quero que você conte a sua história. Bateu, entendeu? Cara, bateu. Eu falei assim, eu quero que você conte a sua história. O que eu pensei na hora que eu te convidei para vir pro palco é para contar a sua história. Porque assim, fala sobre a tecnologia, fala as coisas que ele já falou outras vezes, não faria o mesmo efeito do que ele contar a história dele. Eu queria que ele levasse alguma coisa diferente. E foi diferente. Olha só, eu conversei depois com o Vinícius, ele falou que ele montou aquela apresentação até rápida, mas eu falei, Vinícius, você já fez essa apresentação em algum lugar? Ele, não, nunca fiz. Primeira vez foi aqui. Primeira vez, exatamente. Agora, você vê, aí por que eu te perguntei isso? Porque você vai em 2023 e você vai falar, você vai ter que sair de lá com a sensação que é o seguinte, cara, eles conseguiram se superar. Entendeu? Você tem que chegar e falar assim, cara. Porque a gente sabe o que a gente entregou, mas a gente sabe o que a gente pode entregar. E esse é o jogo. Quantas pessoas para o próximo ano? A gente vai tentar levar os mesmos 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Que dia que vai ser? 16 e 17 de março. 17 de março agora. Eu me lembro que você falou que você ia botar em março porque você queria fugir do final do ano, né? É porque o segundo semestre é o semestre mais concorrido dos eventos contábeis, né? Então tem o Conta Azul Com, que a gente, esse ano nós tivemos, né? E acaba que deu 15 dias de diferença, né? Então tem o Conta Azul Com, aí tem Codescape, teve o evento da Thomson, né? Já tem algum spoiler já para o marketing, para o Summit ou não? Já tem palestrante confirmado? Tem. A gente fechou com 2 palestrantes referência e um deles a gente até colocou já. Ó, você pegar, por exemplo, os nomes que estão no site nesse momento, deixa eu abrir aqui. Gente, quem não foi no Summit tem que ir, viu? Realmente é uma virada de chave. Esses eventos são muito bons, esses eventos realmente... O Geraldo Rufino. Nossa, fantástico. Né? Ele vai fazer uma palestra... Simpatia, né? Ele é simpatia, né? Fazer uma palestra no primeiro dia. Eu vi a filha dele falando o seguinte, que na vida real ele é assim mesmo. Sorrindo o tempo todo, né? A Daniela Augusto, que fala de experiência do cliente. Caio Melo, Marcelo Scomparin, a Liris, minha amiga, fala sobre personal branding. William Caldas fala sobre vendas. E a gente tem um outro grande nome, que é um grande empresário, que esse eu não posso divulgar ainda. Danilo Maroja.
Tá assinado o contrato, mas o contrato não voltou pra gente ainda. E como ele é uma personalidade, então tem uma série de regras e tal. Até o horário certinho da palestra, tem toda uma construção. Vai ser uma palestra pro segundo dia. E a gente vai divulgar assim que agora pode. Aí a gente vai divulgar. E então, pela primeira vez, nós estamos trazendo mais referências de fora, né? Palestrantes contratados, né? São palestrantes que têm hoje um público bem significativo, para poder também trazer outras vivências práticas de negócios fora do mercado contábil também, entendeu? Então, vai ser muito bom. E você já está bolando já o de 2024 ou não? Não, cara, não estou nem pensando ainda nisso. Tá não? Não. Vai cara, pensar... é surreal, né? O nível de energia, cara, que consome fazer um evento dessa natureza. É surreal. Eu imagino, cara. Quem é que te ajuda nessa parte, Rebeca? Cara, deixa eu falar uma coisa, eu adoro a Rebeca, cara. Eu adoro. Rebeca, beijo, viu? Aliás, você vai ter que assistir, beijo, cara. Adoro a Rebeca. Ela show de bola. A Rebeca foi formada lá dentro, né? Eu sei disso, cara. Eu sei disso. Então, hoje, a Rebeca cuida da parte de relacionamento com os nossos clientes dos estandes. Ela cuida da parte de contratação de palestrantes junto com a Letícia. Mas a Rebeca cuida da parte de contratos e tal. Ela cuida da parte de aprovação junto comigo de algumas propostas maiores, tem custo maior, como palco, umas coisas mais complexas. Mas quem ajuda muito ela é o Cadu, que cuida da parte de audiovisual. Então todo o projeto do palco, a parte de audiovisual passa na mão dele. Como vai ser o telão, o que vai ser colocado, né? Tudo passa na mão dele. Da Letícia, toda a parte de fornecedores, ela cuida disso tudo. E ela tem uma assistente para cuidar muita coisa, cara. Junto com ela. A gente não tem noção, cara, de cara. É muita coisa. Para você fazer um evento desse, a gente tem mais de 400 pessoas prestando serviços pra gente. Para fazer um evento desse, sabia? Desde montadora, monta, desmonta os estandes, desde pessoal de limpeza, desde pessoal de garçom, são mais de 400 pessoas. O nosso time, né? A gente levou, esse ano aqui, a gente levou mais de 50 pessoas. E o ano que vem a gente vai levar mais. Quando acabou, você estava esgotado? Assim, de tanta energia ali, cara? A emoção é grande, né? Eu me lembro no final ali, o pessoal jogando pra cima e tal. É porque assim, aquilo tudo não é combinado. Eu até começo a emocionar desse jeito. Não é combinado, porque assim, nos últimos dias eu passei muito estresse na minha vida pessoal e eu tive que fazer uma blindagem da minha mente para não interferir nas coisas do evento em si, entendeu? Então, quando a gente conseguiu entregar, que deu certo, então seria como se a gente, é um desabafo, entendeu? Então é uma coisa, por exemplo, que é natural. O que acontece ali, aquela festa da turma, é uma coisa natural, entendeu? Você sabia que você falou uma palavra que caiu muito bem, desabafo, cara. Quando eu vi o pessoal ali te jogando pra cima, eu senti isso. Falar, cara, assim... Ninguém falou assim, você vai me pegar e vai me jogar pra cima. Não sabe ninguém, entendeu? Tem uma foto linda, né, que é uma foto que pegou eu e a Fernanda, né? E deixa eu ver se eu acho ela aqui. E essa foto, poxa, você olha pra foto e fala, cara, a foto ficou muito bonita, porque tinha dois fotógrafos. A outra coisa que nós tínhamos falado foi assim, né? Falei assim pra essa aqui é a foto, né? Que é a foto, deixa eu ver se nessa câmera aqui consegue mostrar. Eu vou, se eu colocar, dá pra colocar na edição depois, né? Depois a gente põe na edição. Me lembra, eu coloco na edição. Tá. Que é a foto, eu tinha dois fotógrafos na hora do fechamento, né? Cara. Aí então tinha um fotógrafo que pegou eu de costa e um fotógrafo que pegou eu de frente. Então essa foi a foto que me levantaram, né? E o Cadu que me levantou, né? E a gente ficou pulando e tal. E tem a foto com a Fernanda, que não tá aqui. Deixa eu ver se tá nessa outra pasta aqui. Essa foto resume muita coisa mesmo. Essa foto ali. Tem uma foto minha com a Fernanda que ela veio me abraçar e eu beijei ela e tal, no meio de todo mundo. E essa foto, ela é uma foto também que mostra a clareza disso tudo, entendeu? Mostra a naturalidade disso tudo, porque você não programa, eu vou fazer tal coisa. É claro que tem um monte de coisas que a gente
planeja, né, para as coisas acontecerem e tal, mas tem um monte de coisa que acontece que a gente não planeja, não é? Ela simplesmente acontece. E esse ponto assim, torna incrível o negócio, né? Tô vendo aqui as fotos do primeiro Summit. Essa foto aqui do primeiro Summit, me lembra de eu mandar todas essas fotos pra você colocar no... Essa foto do primeiro Summit, tá vendo aqui? No fundo, minha filha gritando. É mesmo. Cara, isso aqui não foi programado. Entendeu? Você tem noção de quantas pessoas você impacta com isso aí? Não. Porque isso aí eu te falei Sendo bem real, não tem noção, cara. Aquele dia que eu te encontrei lá no acelerador contábil, lá do Robson Cavalcante, não tem. Pro Robson, né? Eu falei pra você, Anderson, você me mudou, cara. Tipo assim, se isso vale a pena, tipo assim, se eu mudar uma pessoa, hoje eu falo, cara, eu sou muito mais feliz hoje com a nossa empresa. Da maneira que a gente conduziu tudo, da maneira que a gente se transformou, entendeu? Então, eu acho que vocês não têm noção de como é que vocês transformam as vidas, né, cara? Não tem, porque assim, acaba tudo, eu não achei a foto, mas eu vou mandar a foto para você colocar no... Muito linda a foto, pegou de 2 ângulos. Acaba tudo, nossa, mas eu fiquei impressionado, porque eu sou muito organizado com as minhas coisas, eu não achei. Talvez eu tenha passado a foto e não ter visto. Acaba tudo e você chega à conclusão, por exemplo, que você gerou impacto, mas você não consegue mensurar o tamanho do impacto. Por quê? Porque quando você tem um feedback de... Aqui, ó. Estava numa outra pasta. Quando você tem um feedback de um grupo pequeno, é fácil de você mensurar. Você está com um grupo pequeno, cara. Quando você começa a colocar centenas de pessoas, você já não consegue mais mensurar. E assim... Aí você tem muitos canais diferentes que geram impacto. O Summit é um desses. Mas você tem vídeos, você tem podcast, você tem Spotify, você tem palestra que você fez, entendeu? E você não consegue mais mensurar. Mas o que você sabe é que você está fazendo algo de bom, entendeu? Da mesma forma como você falou, né? Que isso mudou sua vida, mudou coisas no seu negócio, enfim. Mas... Hoje eu vejo claramente que a minha missão não é somente o negócio em si, da pessoa. A minha missão está relacionada com a pessoa. Porque é muito bacana você mudar o negócio de uma pessoa. Vem aqui e te dou uma dica, cara, muda o seu negócio, melhora, você fatura mais e tal. Beleza. Mas quando você pega o meu exemplo e você começa a cuidar da sua saúde por causa do meu exemplo, quando você pega o meu exemplo e você começa a pensar de um aspecto mais estratégico, você começa a ver que não é somente o seu negócio, mas é como você lida com a sua vida pessoal, como você conduz as coisas dentro da sua casa, que você começa a aprimorar isso, entendeu? Quando você começa a mudar coisas que vão além do negócio em si, aí, por exemplo, eu escrevi um livro de adoção e quantas pessoas me relataram que foram motivadas a adotar por conta do livro, por exemplo. Então, hoje não faz mais sentido, porque já passou muito tempo isso, né? É o que eu falei. A história, ela tem a história não é eterna. A história, ela tem um momento que ela faz. Hoje eu não tenho condições de falar mais sobre adoção. Todo mundo tá grande, meu. Meu filho tá seguindo o caminho dele, minha filha acabou de fazer 18 anos, tá seguindo o caminho dela. Eu resgatar a história quando ela tinha 5 meses de idade, né, que ela tinha 3,8 kg, que eu pegava ela no braço assim, com 5 meses de idade, e quando eu adotei ela, cara, aconteceu 1000 coisas de lá pra cá, que a história tomou outro, mas naquele momento a história serviu para aquilo, entendeu? Então aqui, ó, aqui, por exemplo, é aquilo que eu falei. Então a Fernanda, a Fernanda, beijei a Fernanda no meio de todo mundo, depois tudo tinha acontecido, né? Uhum. E pegou o fotógrafo de um lado e do outro e tal, e pegou a foto e tal. Então, essas coisas são coisas que não são programadas. Só que aí tudo está relacionado com as pessoas que estão em volta de você. Aí a pessoa que está em volta de você, ela tem que ter a capacidade de registrar esses momentos. Ter o feeling, né? De entender que aquele é um momento, porque assim, ela vai bater 50 fotos daquele momento ali, tal, pegando um monte de coisa e tal. Depois ela vai entender o que foi que ela pegou para poder ver o que faz sentido. Porque, para mim, são coisas que ficam na história depois
daquilo que eu construí, entendeu? E isso que vale a pena, né, cara? Se eu fosse, por exemplo, pegar e fosse montar um quadro onde eu colocaria algumas fotos escolhidas do ponto de vista profissional, são essas fotos que eu colocaria, entendeu? Não eu dando a palestra em si, mas a hora que eu estou junto com o meu grupo, que o meu grupo me jogou para cima. A hora que eles entraram no primeiro summit, que eles entraram lá dentro do hotel, né, que nós fizemos, no Hotel Morumbi, no Blue Tree Morumbi, que eles entraram lá cantando, gritando e tal, e eles estouraram aquele negócio de papel que eu nem sabia que eles iam fazer aquilo. Entendeu? E começaram a gritar Anderson Hernandes e tal. Não porque estava gritando meu nome, entendeu? Mas porque aquilo foi uma conquista que a gente fez juntos, que obviamente eu sou o protagonista daquela conquista, junto com todos eles comemorando, entendeu? Então, aquilo para mim é os momentos que ficou registrado, que eu mostrei a minha filha gritando, que pegou de fundo e tal. Cara, eu nem vi ela gritando, entendeu? Mas na foto depois eu vi. Então, se eu fosse escolher colocar essas fotos, eu colocaria essas fotos, essa coisa da emoção. Então, eu lembro só no último Summit, eu lembro de em determinados momentos eu olhar e eu vi as pessoas assim, com um olhar assim, tipo, cara, que é isso? Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não vivenciam isso, elas não conseguem entender o que quem está lá vivenciando e teve toda aquela emoção, mas elas conseguem sentir a emoção, entendeu? Conseguem sentir a emoção. Você tem seu filho, né? Você sabe a emoção de que é ser pai. Quem não é pai não sabe qual é a emoção, mas ela consegue ver no seu olhar essa emoção, pelo seu olhar, entendeu? E então as pessoas lá, elas conseguem ver a nossa emoção naquele momento. Então, esse brilho nos olhos que vai ser registrado por uma imagem, por um vídeo que você faz. E depois a gente tem que tentar traduzir isso de uma forma que as pessoas entendam. E aí que entra as pessoas que estão em volta de mim, de conseguir pegar flashes de diferentes emoções do nosso evento e conseguir transcrever isso num vídeo. Todo final do Summit a gente faz o after movie, né, que é o vídeo. Esse vídeo é produzido durante o Summit. Eu me lembro. Cara, o grau de complexidade para fazer isso é surreal. Porque ele vai ter imagens até minutos antes de acabar e eu tenho que validar isso antes de subir para o palco. Você valida isso antes? Nossa, então é muito rápido, né? É. No primeiro dia, eu valido já mais ou menos 50% do vídeo. E aí no segundo dia, na hora do almoço, eu valido mais os 25%. E aí fica o final. E quando chega no último coffee break, eu vou lá e dou a aprovação final. E eu falo, cara, só muda isso aqui, cara, só muda isso aqui, tal. Às vezes eu só falo assim, cara, mas vai subir no palco tal, eu preciso que você coloque uma imagenzinha disso aqui. Aí eu deixo ele só para colocar essa imagem, aí eu confio, né, porque eu não dá tempo mais de ver, né, porque já está no momento todo de passar o vídeo. E aí esse vídeo é passado no final. Então, ou seja, ele tem que traduzir o que foi 2 dias num vídeo que vai ser passado no final do evento. Então, isso eu não consigo fazer. Eu não tenho nem habilidade para isso. Entendeu? Eu sei olhar e falar, cara, show. Se eu olhar e falar assim, cara, acho que está faltando tal coisa. Mas eu não consigo. Isso é o time que faz. Então, é um jogo que você precisa ter muitas pessoas boas em volta de você para dar certo. Cara, Anderson, isso aqui foi maravilhoso, foi lindo. Eu vou te liberar. A gente que eu sei que a amanhã, Fernanda né, deve estar já doida lá. Eu falei pra Fernanda, cara. Fernanda, é 4, 5 horas aqui. É o flow lá. Eu nem sei quanto tempo faz que nós estamos. Tem... Cara. Mais de 2 horas, mais de 2 né? horas. Tá não, mas também um papo desse, cara. Mas não, vou te falar, cara. Foi uma surreal. aula aqui pra gente, cara. Quem assistir esse podcast aqui vai ver estratégia, vai ver superação, vai ver crescimento, cara. É o cara pegar aqui os insights e aplicar, cara. E, gente, siga esse cara aqui, cara. Esse cara aqui, eu vou te falar, ele sabe o que faz. Porque você passou por tudo isso. Sim. Né? A gente vê muitos mentores aí que o cara fala e não passou por nada. Às vezes, não tá nem na nossa realidade. E é uma exposição, né? É muito bonito você contar histórias lindas, né? Porque eu fiz isso, fiz aquilo. Outra coisa, você chega e fala, cara... Pô, eu não sabia que você tinha devido 1 milhão já, não. Cara.
Cara, É eu não muito sabia, difícil não. você chegar e você falar isso, entendeu? É. Ô Danilo, você quer até inaugurar um quadro novo aqui, pergunta do Tiet, que eu fiquei louco pra fazer pergunta também. Mas é sugestões isso. de quadro, né? Gente, Comer uma coxinha aqui. Não, gente, então é isso, gente. Eu quero agradecer ao Anderson Hernandes de coração, realmente, porque eu sei que Tá esse... bom, hein? Tá boa? Uhum. Esse cara tipo assim, a agenda dele é lotada, né? Eu pensei que ele nem viesse pra cá, a gente conversou lá atrás, né? Você ia falar, eu vou passar por lá e tal, se der, eu assisto, a gente vai lá no podcast, mas eu pensei que não vai dar certo não, né? E deu, veio com a família, deixou a Fernanda lá, com as crianças lá. Agradeço a Fernanda também por ter deixado e liberado o rapaz, né, cara? Aqui para poder fazer o nosso podcast, só tenho a agradecer, cara. Obrigado mesmo, Cara, de coração, muito cara. bom. Amei, cara. Foi muito bom o nosso papo. Foi uma aula para mim, cara. E você tá convidado pro meu podcast lá. Quando você for cara. pra lá, Cara, eu vou com o maior prazer, cara. tá convidado pro meu podcast, aí você vai contar a sua história. Tá ótimo então, cara. Tá bom? Obrigado então, Anderson. Amigo, tamo Valeu, junto cara. nessa. Um abração. Gente, Obrigado, um abraço pessoal. aí, cara. Tamo junto aí. Aproveita e nem falei. Né? Cara, eu sempre esqueço de falar isso aí. Minha esposa falou, tem que compartilhar, tem que clicar, tem que Mas se inscrever no natural. canal. O pessoal vai pegar, é natural. Então se inscreve no canal, cara. Compartilha aí, cara. A nossa meta é só 100 mil inscritos. Eu tenho uma meta aí de, em 5 anos, tem 100 mil inscritos. Pô, eu quero quadrinho, pô, lá do... É isso aí. A minha esposa fala, por que você não compra um, cara? Tem um monte de vídeo no YouTube, lá no Mercado Livre. Não, pô, eu quero quadrinho lá do YouTube, lá de 100 mil inscritos e tal, né? Mas são 5 anos. Gente, então vamos compartilhar aí pra gente, tá Isso bom? aí. Toma aí. Galera, obrigado por tudo. Valeu, Anderson. Obrigado. Tchau, tchau.